Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sede da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui no artigo Creio na Santa Igreja Católica, acho que a gente vai para os corolários, né? Acho que foi isso. A gente leu, sim, as definições de Santo Irineu, Octato de Mileve, São Basílio Magno, ou seja, falando dos caracteres da igreja, que tem a unidade intrínseca e unidade extrínseca. A gente viu que a igreja tem a militante e tem a igreja triunfante no céu. Aqui ainda não falou da padecente. Não sei se vai falar porque estava fresquinha a doutrina do purgatório, o Concílio de Trento, né? Não sei se o catecismo vai abordar. Mas é importante a gente saber que a igreja ela é tripartite, né? Ela tem 3 faces. Interessante que 2 são temporárias, né? Militante e padecente são temporárias. Mas isso faz a gente entender a comunhão dos santos. Porque nós estamos na militante, temos chances de ir para o céu militando pela verdade. A padecente não milita mais nada. Quer dizer que é uma igreja que está algemada, refém. Ela está lá assim como no calabouço para poder pagar o que deve para Deus. Então eles estão armazenados, enclausurados, presos, sofrendo as misérias que eles não pagaram em vida enquanto eram da igreja militante. E a gente está aqui, a gente pode ter a oportunidade de fazer esse purgatório agora. Mas a grande maioria de nós não quer. Porque a natureza quer fugir do sofrimento, porque a carne é fraca e ela não quer, de jeito nenhum, viver as mazelas, né, de fome, nudez, viver sofrimentos, dores corporais, sofrer injúrias. Inclusive a gente vê na ladainha da humildade, que tem no devocionário do IBP, chega a ser até incômodo você ler assim, pedindo para ser preferido aos outros. Você vai pedindo coisas na ladainha que vão incomodando, porque você vai falando, nossa, tudo que eu quero o contrário, eu quero ser promovido, ali pede para eu ser desconsiderado e ignorado entre os meus, para que eu seja tido como o pior. Você pede isso positivamente. Então imagina, a gente sempre tem a tendência de pedir assim, Senhor, que eu seja o melhor na minha profissão, dá-me a virtude de me destacar e de ser o melhor policial, o melhor médico, o melhor... E na ladainha da humildade você pede, dá-me a graça de ser preterido e não preferido, dá-me a graça de ser humilhado, de querer, não só de ser, mas querer ser humilhado. Olha, é uma coisa assim de, puxa vida, né? Forte. E se a gente rezar todo dia essa ladainha, eu acredito que ela surte o efeito, porque não é possível, né, que você de tanto pedir isso não vai se adestrar a ter humildade, porque... Eu não lembro qual santo que disse isso, mas tem no tratado, né? Lembra-te daquilo que eras, né? Um pouco de barro, daquilo que és, um saco de estrume, daquilo que serás, um alimento de vermes. Alimento de vermes, ou seja, não tem nada de bom ali, e nada de bonito. Você não é nada. E nada de agradável. Porque fala assim, se a gente não tomar banho, a gente fede. Se a gente não cuidar, a gente só faz maldade. Qualquer bondade que fizer é mérito divino, não é nosso. Então já começa daí, né? Já é aquele murro na boca do estômago da alma, falando assim, ó, cale a boca, pare de ser vaidoso, abaixa a cabeça e viva sempre assim, mendigando a misericórdia de Deus. O que a gente faz é o contrário, lógico, a gente esquece. Os afazeres domésticos do dia a dia sempre nos sequestram para as coisas que não são espirituais. São coisas ativas, é pagar conta, é pagar boleto, é praguejar porque chegou uma conta que você não esperava ou subiu a tarifa, é sempre assim. Aí quando chega na hora da oração é o momento de você lavar a roupa suja da alma. Poxa vida, me estressei demais hoje, perdão Senhor, eu fiz isso. Eu não deveria ter falado assim com a mulher, eu não deveria ter falado assim com o patrão, eu não deveria ter pensado isso, porque eu pensei isso do meu parceiro de trabalho, não sei o quê. Aí você nota que, poxa vida, eu sou um miserável mesmo, porque... não tem nada no dia que eu possa dizer assim que eu fiz porque eu quis e que foi bom. Tudo que eu fiz porque eu quis foi mal. E as coisas que eu fiz de bom, parece que eu fui sequestrado por uma coisa boa. Foi aquela vontade de dar a esmola que não veio simplesmente de mim. Parece que alguma coisa me impeliu assim, falou, não, você tem que dar. Sua consciência falou. Ela falou, nossa, isso aí não é uma coisa, que
que vem de mim. Não vem de mim. É uma coisa totalmente gratuita, literalmente gratuita no sentido teológico, gratuita. Uma coisa bem interessante, a nossa época era uma época que ela não favorece muito a humildade, né? Nem um pouco, vixe. Pela atual, pelos avanços técnicos e tal, vai dando uma sensação que o ser humano ele é Autossuficiente. Autossuficiente e invencível. Ele é divino. Divino, né? Ele se acha Deus. Só que... E se acredita ainda, né? É por isso que é uma ordem, a ordem, acho que é uma ordem mais bonita que tem na Igreja Católica, que é a cartucha. Cartucha é fantástico. Sim. Eu estava lendo esses dias sobre a cartucha. É a mais extrema de todas. É a mais extrema, mais rigorosa. Ela vive a quaresma eterna, né? Todo sentido. Então ele vive, o cartucho, ele vive numa cela, ele não tem contato com ninguém. Nem com os monges. Nem com os próprios monges. Nem no almoço. De comer, nada. Ou seja, ele vive e o que ele faz de bom, ele não assina. Ele não assina. Por exemplo, nem na morte, né? Nem na morte. O cemitério. Não tem. Hoje. Opa, salve Maria. Boa frase. Opa. Fala com Maria. Tudo bem? Fala com Maria. Opa. Estamos só no começo. Ele não assina, ou seja, você olha, por exemplo, em texto, esses dias, eu sei lá, um tempo atrás. E são os melhores livros, né? Espiritualidade. Um texto, assim, um texto fantástico. Aí você olha assim, assinado, não tem assinatura. Não tem. Eu não lembro se eles assinam como um cartucho, alguma coisa assim. Um abade. O que é muito interessante. E às vezes quem assina é porque foi um terceiro que pegou e pegou sabia. E coloca o nome para ele. Ele não queria. Porque, assim, ou seja, vai contra essa nossa predisposição. Vai contra a natureza humana. Ele é de uma humildade, assim, para mostrar. Ele, na verdade, ele está sendo o que o ser humano não é, nada. Sim. Ele está mostrando que. Né, Por isso que para alguém. E é uma ordem que. A não ser que nada aconteça, né, a ordem tende a acabar. Está em extinção. Porque os que tem já são muito velhos. Nem os mosteiros modernistas estão sobrevivendo, com monges com moto, celular, iPhone, internet. Imagina a cartucha, talvez por milagre, justamente por ser tão assim voltada para uma coisa mais extrema, talvez ali a graça abunde mais. E por essa razão ela não pereça. Justamente por isso, né? Porque ali, pelo que a gente vê, não pode visitar, não recebe visita, não tem férias, não tem cartas de parente, é uma ordem extremamente rigorosa. A cartucha, fundada por São Bruno, né? São Bruno fundou uma ordem monástica, assim, ele se inspirou um pouco, assim, São Bento, ele viu ali os mosteiros, mas ele queria muito se entregar a Deus de uma forma, assim, total. E ele não encontrava meios, né? Ele tentou de um jeito, ele conversava com o pessoal da... Tem no Brasil alguma? A cartucha... Se tiver cartucha, vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser aquela da Argentina. Portugal intercedeu com a Argentina para ter uma aqui no Brasil, que eu acho que no Rio Grande do Sul. A cartucha, a gente não vai saber justamente porque não tem página, não tem divulgação, mas eu ouvi uma vez numa notícia. Então os monges cartuchos, eles vivem a quaresma o ano inteiro. Quaresma. Refeição mais frugal possível, come cada um sozinho, ninguém se vê. Tem um monte de portinha assim, de madeira que fica levantada. Ela abaixa, já vira uma mesa. Só vem uma mão por trás de uma cortina assim com um pratinho. Não tem nem como agradecer quem foi que deu. Ele não vê a cara de ninguém, coloca o pratinho, terminou, limpa, joga no lixo do lado, coloca o pratinho, fecha a porta, volta para a cela. Ele fica a maior parte do tempo na cela. Meu Deus, como uma caverna. É uma cela que tem geralmente 2 andares, uma lareira para o inverno, porque geralmente os países frios têm mais cartucho, e aí fica ali. É a oficina do monge, ele trabalha ali o tempo inteiro, ele acorda, tem um genuflexório, já fica ali 1 hora fazendo meditação ao acordar, faz a liturgia dele, o ofício dele, depois ele já vai ali, tem uma oficina, alguma coisa que ele prepara, ou ele lava as roupas dos outros monges, ou ele faz o sapato, costura o hábito dos outros monges. Então eles vivem uma vida assim o tempo inteiro, sozinhos, e só reúne na hora de fazer a missa, ali no coro, e é até engraçado porque fala assim que os cartuchos são os que cantam mais afinado e não tem ensaio, o coro. Não ensaia, eles chegam lá na hora de cantar, toca o sino, hora da missa. Começa lá e todo mundo responde e vai embora. Sem órgão, sem instrumento, sem nada, afinadíssimos. Então eles são muito extremos, é por isso que é uma ordem pequena, assim, não tem muitos monges, né? Inclusive eu vi um vídeo em Portugal, uma cartucha
os monges estavam sendo trasladados, porque lá não tinha mais condições, eram todos velhos, e aí o mosteiro era muito grande para eles, e o único recreio que eles têm é passear pelo jardim, alguns minutos, né, eles passam ali, só que eles querem ter essa vida. E como é que fazem a renovação para atrair novos? Então, eles só rezam, eles fazem oração, o lema deles é se esconder do mundo para ficar visíveis para Cristo. Então eles querem ter um contato extremamente íntimo com Cristo, poder virar do avesso a vida, esquecer a vida externa e viver uma vida interna de entrega total no trabalho manual, na liturgia pessoal, na oração pessoal e na liturgia da missa, e viver esse ciclo. Então quando eles morrem, o cemitério é atrás do mosteiro, só vê uns montinhos de terra com umas estacas, gravetinho de pau, não tem nome de ninguém. Você não sabe quem está ali, se é o abade, se é o faxineiro, o menor dos monges ali, o que entrou por último, não tem. Só coloca uma plaquinha escrito assim: cumpriu o seu dever, sua missão foi cumprida, não tem mais nada. É uma coisa assim. Só estudando para a gente entender o espírito de renovação, porque se eles não saem, a graça de Deus que vai mandar algum lado, aquele tipo daqueles samurais que chegavam, estou me apresentando e quero. Sim. E lá não pode receber nem visita ao mosteiro. Eles não querem ser perturbados no silêncio, porque lá eles fazem um voto de silêncio muito grande. Por isso que para entrar na cartucha tem que ser muito bem psicologicamente. Porque a pessoa que não consegue viver sozinha, ela jamais, ela enlouquece. Então quem está lá é porque... Porque é por amor. É amor puro. Não é porque ele, por exemplo, porque te satisfaz sensivelmente. Porque na verdade... Prazer não existe lá. Não tem prazer. Não tem prazer. Não tem prazer, justamente. É quaresma. É por amor. E eles conseguem porque amam muito, porque 6 meses, por exemplo, nessa função, uma pessoa comum... Não, ela pira totalmente. A gente que é acostumado a acordar com barulho de carro passando na rua e pessoas... Mas você conhece a literatura, não fala sobre a... Se estão vivos até hoje, já são muitos séculos. Sim. Isso é desde lá de trás. Então onde que vem surgindo para não ter... É que lá atrás, eles ficavam numa região que era visível, a pessoa passava em frente, dava para ver os mosteiros ainda tinha conhecimento, porque as famílias eram numerosas, então na França, na Espanha, Portugal, mandavam os filhos para o mosteiro, eles já iam para lá, então divulgava para o outro. Aí o que acontecia? Caía na boca do povo: existe um mosteiro, tem um mosteiro cartucho, tem um mosteiro cartucho. Hoje, como que a gente ficou sabendo? A gente conhece, então a gente vai passando para o outro, talvez caia no ouvido de um jovem que sinta o chamado para ir para lá. E ele vai para lá, porque justamente é um atrativo. Você fala assim: eu quero uma vida radical com Cristo, eu quero o mosteiro mais radical que existe. Eu quero falar: você conhece a cartucha? Não. Aí você explica a pessoa paixão à primeira vista. Opa, achei o que eu estava procurando. E aí, se a pessoa quer um outro tipo de mosteiro beneditino, tem também. Tem o carmelita, né? Carmelita descalço, tem os outros mosteiros, tem gosto para todo mundo. Mas a gente está aqui só revisando o que a gente leu semana passada, que a gente começou e não terminou o artigo que fala creio na Santa Igreja Católica. Né? E a gente estava falando aqui que a igreja tem caracteres intrínsecos e extrínsecos. A gente viu que a igreja tem 3 faces. A igreja triunfante no paraíso. Que página que tá? A gente está na página 163. A igreja visível, que é a militante, né? Que somos nós que militamos, combatemos o pecado nosso da carne, do demônio, que vem do demônio, e o mundo, né? São os nossos 3 piores inimigos, que a gente tem que ter sempre em vista. Ao acordar já tem que pensar: ou o demônio vai me atacar hoje, ou eu mesmo vou me atacar, ou o mundo vai tentar tirar minha fé. Sempre. Levantou da cama, já tem que pensar: opa, batalha, sinal da cruz, já começa a se armar. Já veste o capacete da fé, o escudo, já tem que acordar ali, sangue no zóio, como diz, né? O católico é militante, ele não pode acordar com moleza, deixar Deus dará, não, deixa a vida me levar, eu vou aqui, Deus está no comando e vamos embora. Não, ele já tem que acordar sabendo: o demônio está de olho. É oração e já chamar São Miguel Arcanjo para lutar. Já chama, já acorda e já chama, porque nós somos disputados, a gente é presa. Ou a gente está na mira do anjo da guarda que está querendo nos levar para o céu, ou do demônio que quer nos tirar desse caminho. O anjo da guarda ele nos protege, mas só que se a gente, com o nosso livre-arbítrio, fica negligenciando a oração, negligenciando a obra de caridade, o que acontece? É como um corpo que não toma as vitaminas e aí a imunidade baixa. Porque o corpo precisa de ferro, de zinco, magnésio, precisa de vitamina C, riboflavina, aquelas coisas todas. Porque se o corpo não tem esse material que Deus estipulou para o corpo ter, para ter imunidade, o que acontece? Você não dando, o corpo não tem matéria-prima para se sustentar na imunidade e combater os vírus.
Se a gente tem, Cristo falou, São Paulo, orai sem cessar, São Paulo, né? Orai sem cessar, dia e noite, dai graças ao Senhor. Né? Uma carta de São Paulo? Efésios 6. Isso, porque essa parte vai falar da armadura do cristão, Armadura né? do cristão. Então, se orai sem cessar, porque a vitamina da alma que mantém ela alimentada é a oração, não tem outra. Não tem jeito. Sem rezar, a nossa alma se desnutre, ela fica raquítica. Inclusive, Efésios 6:18, que fala, orai sem cessar, em verdade e com todos os santos. Aí eu peguei e mostrei para um amigo meu que era evangélico. Falei, olha, eu não acredito em santos, mas aqui, tá lá. Aí ele leu, caramba, está escrito aqui. Então por isso que eu lembro. Sim. Com todos os santos. Com todos os santos. E lá no Apocalipse fala da oração que subia como incenso dos mártires que rogavam dia e noite pedindo vingança a Deus lá no céu. Mas quem são esses que estão lá? Quem são esses se não são os santos que a igreja sempre creu, né? Sempre ensinou pra gente pedir intercessão para eles. Olha aí. Aí vem o protestante falando, não, os santos não existem, isso aí é invenção da igreja, é mitologia, é paganismo, é macumba. Não Onde sei. está essa outra parte que você falou? Está em Apocalipse. Se eu não me engano, é Apocalipse 20. Não, mas quando você citou essa parte aí, que sobem, aí eu digo... O incenso e o sangue dos mártires que clamam dia e noite, até quando, Senhor? Ou seja, eles estão lá clamando por nós também, né? Pedindo a comunhão dos santos, né? É o credo. Creio na comunhão dos santos. Isso aí serve para essa passagem, ela refuta duas coisas, né, que os protestantes, uma delas é, claro, a comunhão dos santos, e a outra é a de que as almas estão dormindo, que eles falam, né, que as almas estão aguardando o final, só que dormindo, ou seja, elas não têm consciência. Isso daí, na verdade, refuta essas duas coisas. O Apocalipse mostra que as almas estão bem acordadas, né? Mais do que acordadas, estão rezando. Então, se essa oração é vocal e mental, já não interessa pra gente. O importante é saber que tem uma atividade livre das almas no céu. E que não é Deus que está lá sozinho, olhando por nós. São as almas daqueles que se salvaram. Então existe uma comunhão. A gente tem uma ligação horizontal entre nós. Tanto como quem está vivo, que pode já ser santo em vida e pode interceder por nós, quanto com quem morreu na santidade e vai interceder de lá por nós. Então tem a comunhão dos santos. Na verdade, essa questão, esse questionamento, na verdade, ele provém muito mais de um defeito de alma das pessoas do que... Da própria lógica da Bíblia, né? Porque não tem lógica, por exemplo, você crer numa vida eterna que ela tem uma pausa, porque a alma Então, não tem pausa. A alma, justamente, sim. A alma, ela é imortal. O que diferencia ela do corpo, porque o corpo tem pausa. O corpo, ele é imortal. Filho do tempo, né? Agora a alma não, né? A alma não. Então, e outra coisa, Deus vai dar o prêmio de Deus, né? Que você vai ter uma pausa. Então, ou seja, então ela não é eterna, né? Porque se é eterna é porque não tem então, fim, né? Se tem sim. uma pausa é porque tem fim, né? Tem uma pausa aí no meio. Então não tem lógica. Isso aí Então a gente... muito mais um defeito de alma do que... A gente viu aqui, então, os santos comentando, né? A doutrina sobre a igreja, as características da igreja, São Basílio Magno, cada um deles enfatizando que a igreja é importante ao lado de Cristo. E aqui a gente viu quinta passada que este ponto da doutrina do credo, que é explicar, lembra que a gente falou sobre mais importante do que falar de nosso Senhor Jesus Cristo é falar da igreja, não porque a igreja é mais importante em si mesma, mas porque para nós é mais fácil errar sobre a igreja do que errar sobre Cristo. Cristo é simples, é o Filho de Deus que desceu e encarnou. Pronto, se você entendeu isso, você já entendeu tudo sobre Cristo. Mas sobre a igreja tem bagunça, então é perigoso. Se é perigoso, é mais importante a gente nos determos neste ponto, esmiuçar o assunto e tirar as dúvidas. Porque na prova é a mesma coisa. O assunto que todos os alunos já entenderam, o professor não vai explicar duas vezes. Bola para frente, pessoal. Dúvidas é onde os alunos têm dúvidas que o professor vai explicar. E aqui tem muita dúvida. Então, seguindo o corolário aqui, da página 165 agora, Jesus Cristo e os chefes visíveis. Então, se alguém objetar que a igreja deve contentar-se em ter Jesus Cristo como único chefe e esposo, Concílio de Trento aqui, Lutero estava na época dele, né? Por isso que o catecismo vai bater de frente com Lutero e o protestantismo. Sem pretender nenhum outro, a resposta não oferece dificuldade. Não é difícil responder para a pessoa que acha que só Jesus Cristo é o único chefe e esposo da igreja. Olha só,
assim como Cristo nosso Senhor não é só autor, mas até ministro interior de todos os sacramentos, pois ele é quem batiza e absolve, apesar de haver destinado homens para ministros externos dos sacramentos, assim também pôs um homem como ministro e detentor de seu poder, à testa da igreja, que ele mesmo dirige com a assistência interna do Espírito Santo. Então, existem umas camadas na igreja. São Pedro é uma camada externa da autoridade de Cristo. Ele é uma parte visível que Cristo deixou provisoriamente. Cuida dos meus, cuida dos pastores que eu estipulei, depois eu volto para cobrar de você. Eu sou o dono da vinha, você vai ser o meu gerente. É simples de entender. Não tem invenção humana de paganismo, má intenção da Igreja Católica que quer tirar a fé dos fiéis na Bíblia. É o contrário. A Igreja está cumprindo da melhor forma possível que Deus permitiu a ela e deu autoridade e poder para ela interpretar a Escritura, né? Tanto que na definição da Igreja na Escritura, na definição, na verdade, mais perfeita, né? É o corpo místico de Cristo. O corpo, ele tem hierarquia, né? Tem membros mais diferentes que competem para o todo. Exatamente. E a alma é invisível. E a alma é invisível. E a alma é o principal do corpo. Então note que a alma, olha, a gente acabou de pensar aqui numa analogia. O nosso corpo é uma analogia do corpo místico de Cristo. A nossa alma representa Cristo para o nosso corpo. E os nossos membros representam toda a igreja militante. Toda a igreja que está viva, que os membros, cada dedo, cada célula, cada órgão interno, externo, os ossos, a pele, cada fio de cabelo, né? Então, assim como cada membro do nosso corpo tem uma importância operacional e não pode ser substituída, porque a função de dedo, o braço não exerce, porque a função do braço é sustentar a mão que sustenta os dedos. Então, cada um tem a sua função. Então, o ministro ordenado tem uma função no culto divino, da missa. Mas o leigo tem que fazer famílias, para poder dessa família surgir um padre. Então, não pode colocar, não, mas o padre é mais importante do que o leigo, porque não sei o quê, porque eu casado, porque eu solteiro. Não, é o corpo místico de Cristo. E a gente tem que pensar... Todos têm a sua importância. Todos têm a sua importância. E tem outra coisa, você tem que fazer parte daquele corpo. Tem que fazer Por exemplo, parte. Esse dedo aqui, uma vez que ele está cortado por alguém, apodrece, morre. Ele apodrece, está morto. Está fora da alma. Ele está fora, ele precisa dessa seiva que corre, né? O conjunto que está com a alma. Ou seja, ele tem que estar ligado no corpo. Então, Isso. Por isso que não tem salvação. Exatamente. Essa parte, essa analogia deixa fácil. É mística. Sim. É uma coisa clara e límpida. Ou seja, um protestante ou qualquer outra pessoa que vê essa passagem, ele está numa situação bem delicada. E se ele for honesto, ele vai correr para a igreja. Ele vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar essa Porque não tem outra analogia. Não tem, porque a gente só fala daquilo que a gente conhece. E a única coisa que eu conheço é a minha experiência corporal no mundo, no tempo. Aí Cristo me diz, inspirando São Paulo a falar, que a igreja é o corpo místico dele. Olha só, eu entendo o que é ter um corpo, porque eu sou um corpo. Eu tenho um corpo. Olha, se a igreja é comparada a um corpo, como é que funciona esse negócio de corpo? O corpo tem partes, mas cada parte é independente? Não. Cada parte compete para o todo. E o todo está afunilado na alma. A alma é o rei do corpo. O corpo é totalmente escravo da alma. E deveria ser, porque no mundo moderno a gente vê uma escravidão da alma para o corpo, né? Porque é uma carnalização da vida humana. É tudo para carne. É Visa Mastercard, porque a vida é agora. Gaste o seu dinheiro agora. Isso faz parte da estratégia do demônio. Sim. De poder afastar o homem desvincular do corpo e da místico. igreja. Sim. Daí ele começa como natural, como livrar-nos das armadilhas e ciladas. Ciladas. Você cai numa cilada. Porque a cilada é o quê? Oferecer uma coisa apetitiva, que parece boa. Você vai lá e pega. É isca. Pegou, o assalpão cai. Aí já era, o demônio te pegou. Da mesma forma, quando tem um câncer no corpo, a primeira coisa que o doente quer é extirpar. Ele quer uma extirpação radical. Ele não quer que o médico tire metade do câncer dele. Ele fala, não, se o meu dedinho mindinho da mão direita ou da minha esquerda, que eu sou canhoto, é a mão que eu escrevo, mas não interessa para mim. Se ele apodrecer com câncer, eu vou falar para o médico, doutor, pelo amor de Deus, arranca até onde tiver o câncer, arranca. Eu não quero que se alastre no meu corpo. Eu não quero, porque o todo é maior do que a parte. O todo é maior que a parte. Isso aqui é uma parte. Que a parte se exploda se ela estiver corrompida. Eu quero que ela se exploda longe de mim. Porque ou ela está com o todo,
Se ela não tiver, tchau, condenação, excomunhão, arranca fora, porque apodreceu, ela está contra o resto do corpo, né? Porque o câncer é a corrupção da célula. Então o demônio ele quer corromper os membros do corpo místico, porque assim, o que vai acontecer? Cristo vai nos julgar no final. E quando ele nos julgar, ele vai olhar para esse corpo e ver qual é a parte que tá apodrecida. Ele vai falar, essa aqui não pode vir para o céu, está podre, essa vai queimar no inferno. Da mesma forma que a gente condena a parte doente, que está com pus, olho de peixe, a parte que está com crosta, a gente vai querer que o médico arranque fora, Cristo também vai arrancar fora do corpo místico, né? E vai caminhar sem dó, porque eu também não vou ter dó do meu dedinho com câncer, com mindinho, ou, por exemplo, o olho de peixe. Eu tô nem aí para aquela pele que está com olho de peixe, eu quero arrancar aquilo ali. E Cristo também. E está vindo aqui na minha mente aquela parte que Cristo fala, melhor entrar sem um olho no Isso, olha. do que você com um olho para o inferno. E para o inferno, para o corpo inteiro, né? Olha só, você vai condenar seu corpo inteiro ao inferno só porque você seguiu um olho que está te levando para o pecado. Arranca esse olho, deixa o resto são. É uma questão matemática, né? Se você tem uma quantidade de tesouro num barco e você tem uma outra quantidade inferior, e aquela inferior que está fazendo o barco pesar, você vai condenar o barco inteiro em nome de uma coisinha que está pesando, joga ela no mar, joga ela ali, fica com o resto. É uma coisa assim lógica, né? E aí a maioria prefere entrar no inferno com o corpo inteiro porque dá prazer seguir aquele olho direito. Dá prazer pegar com aquela mão direita a coisa do pecado, porque ela agrada no momento, agora, né? É uma proposta imediata. E a fé promete coisa para depois da morte. Aqui, não. O tesouro do cristão está depois. Cristo mandou juntar tesouro no céu, onde a traça não corrói. Ah, mas o céu demora muito, eu quero viver agora o céu. Essa é a tônica do homem moderno, né? Mas falando até dessa estratégia, hoje, não sei se foi o João que colocou uma foto de um padre, falou, rezem pelos padres, porque tem muitos tentando derrubá-los, porque é ele que conduz. É ele que conduz, porque é a hierarquia dos membros. Então, isso aí seria mais ou menos também que o demônio vai procurar as partes mais nobres. As partes mais nobres. Porque olha, um vírus, vamos pensar no vírus. O vírus ele vai querer entrar na unha, ficar na unha do seu, o vírus, o Covid-19, ele vai querer ficar só na unha. Ele não vai querer morar só ali, porque ali não tem como ele sobreviver. Ele não pode ficar numa parte seca do seu corpo, ele precisa da umidade, ele precisa ter alguma coisa que sustente ele. Então ele quer a parte principal do seu corpo, ele quer entrar no sangue. Ele quer pegar pulmão, cérebro. Isso, partes mais. Ele quer. Os vírus precisam ficar nas partes onde eles se alojam. Então, não faz sentido para um vírus se alojar numa pele morta do seu corpo, porque ele sabe que depois você passa a mão, ela cai, você lava a mão, vai junto pro ralo. Então ele quer ficar na parte mais viva do seu corpo. Então o demônio, dentro do corpo místico, ele não vai querer pegar, por exemplo, o Zé Ruela, que fica lá no último banco da igreja, que nem chama atenção, não influencia ninguém, não faz apostolado, não faz... Ah, mas esse aí já está comigo. Esse aí vai para a missa só para fingir, esse aí já está comigo. Agora ele está vendo o padre que está fazendo o rebanho caminhar para o terço, para a oração, mortificação, para o céu. Olha, esse povo está indo para o céu, ele vai levar um monte para o céu. Não, isso aí faz o demônio ficar louco. Nesse sentido, o demônio ele tenta mais as pessoas que ocupam cargos. Que ocupam cargos. Por exemplo, não somente padres, né? Mas, por exemplo, sim, um governador, prefeitos, policiais, tudo que tiver. Porque, por exemplo, principalmente governantes, né? Governantes, eles têm uma autoridade sobre a vida das pessoas. Dão direção para, né? Então, ou seja, faz muito mais sentido para o demônio ir lá e tentar, por exemplo, desvirtuar o representante público. Aquele representante público que leva um monte de gente junto, do que pegar um João Ninguém. E como é que ficam os anjos protetores de Deus? Quer dizer, desde que Deus permita? Sim, porque tudo tem uma, vamos dizer assim, eu vou chamar de lógica interna de Deus, porque só Ele sabe por que Ele age. Mas, por exemplo, a gente pensa no livro de Jó. Jó não tinha motivos para ser castigado por Deus, porque ele fazia o que Deus queria. Só que mesmo esse personagem bíblico recebeu os piores castigos. Uma peste no corpo que deixou ele pura pus. Inclusive os melhores amigos que eram inteligentes, intelectuais, eram sábios, deram conselho para ele se arrepender porque eles acusaram Jó de ter pecado. Você só está assim porque você pecou. Não tem outra explicação. Você era justo. Então, se você está doente porque você pecou. A mulher de Jó amaldiçoa Deus e morre, homem. Olha só, a própria carne da carne dele, né? A esposa dele. Então, Deus vai e fala para o diabo, você pode fazer tudo o que colocar a fé de Jó à prova, menos passar da linha que eu estabeleço, que é
tirar a vida dele, porque daí se você tirar a vida dele, você acabou com a oportunidade dele de ver a minha justiça. Por exemplo, uma hipótese, né? Por que Deus não deixou o demônio matar Jó? Porque daí Jó não poderia ver o que Deus planejava para ele, se ele passasse no teste. Então, se ele morresse no meio do teste, ele ia para o inferno, porque ele praguejou contra Deus. Ele levantou-se contra Deus. Mas o que eu quero intimar Deus agora no tribunal? Ele intima Deus para o tribunal. Aí Deus vem na tempestade e fala: Jó, onde estavas tu quando eu estava fazendo o mundo, etc. Você pesou a chuva comigo nas nuvens? Você contou quantos grãos de areia tem na praia junto comigo? Quem é você, Jó, para me intimar para um debate? Quem é você? Aí Jó murcha: Senhor, eu pequei, falei demais, me arrependo e tal. Aí fala: não, Jó, então tudo bem, você se arrependeu? Isso me agrada. Agora vem cá vocês três. Vem cá vocês que é o amigo de Jó, vocês falaram que é porque ele pecou? Quem são vocês para falar isso? Vocês não estão comigo, vocês não são juízes, e aí tome. Aí ele falou com todo mundo, né? Mas voltando a essa questão, por que Deus permite, ele deixa que o demônio corrompa um político, corrompa um padre, um papa, um bispo, seja lá quem for? Aí entra aquela questão, ele faz com cada um o que ele fez com Jó. Ele deixa o demônio solto na coleira até aquela medida. Tudo compete para o bem. Deus sempre espera tirar um bem daquilo que é sempre mal, tem um bem por trás daquilo. Ou a fase da oração dessa pessoa que está no cargo alto. Então, ele deu uma tentação. O padre que reza, ele cai. Ele o padre pode... que reza o rosário, ele não cai. Exatamente. Aí esse que reza, Deus solta mais a coleira. Esse que está rezando. Deus solta mais, ele fala para o demônio: ó, você pode fazer até isso com ele, porque ele está rezando. E Deus confia na oração dele porque sabe que é sincera. E se ela é sincera, é o próprio Deus que está rezando naquela pessoa. Então Deus está se identificando com a pessoa. Então Deus se identificando com a alma dela, ele permite que o demônio tente mais para que quem está ao redor veja o sofrimento e como que aquela pessoa lida com o sofrimento. E vendo como que um santo lida com o próprio sofrimento, com doença, perseguição, etc., a pessoa se converte. Fala: nossa, aquilo me contagia. Porque nada contagia mais do que santidade. Não é intelectualidade, não é falar bonito, não é retórica. Porque, vê, São Francisco de Sales, né, no Filotea, vai falar assim, que a argumentação, ela convence o intelecto, mas o que arrasta, o que faz ter calor, o que contagia o calor é a santidade. Então o santo, ele pode não abrir a boca, mas se ele for santo e for visível a santidade dele, as pessoas começam a chegar perto dele. São Pio de Pietrelcina, na Itália, ele não era como é que fala? De sair, ele não era um missionário, ele ficava no mosteiro, ali na ordem caputinha. Ele era um franciscano, simples. Só que como ele era santo, na confissão todo mundo começou a comentar um com o outro: ó, confessa com aquele frei, aquele frade lá é santo, porque olha só, ele até falou meu pecado sem eu abrir a boca, e ele adivinhou o que eu estava pensando. Ó, fala com ele, aí vai, fala pro outro, aí fala pro outro, daqui a pouco ele está igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, não podia falar mais nada porque todo mundo estava indo até ele, porque via prodígios ali. Então Deus permitia que o demônio batesse fisicamente em São Pio. Ele não deixa ele bater na gente, embora todos nós estejamos no alvo do demônio. Se a gente não está apanhando de noite, é a misericórdia de Deus, porque o demônio quer nos matar. Ele quer que a gente morra no estado de pecado. Então, olha como que Deus tem misericórdia da gente, porque a gente ainda não está nesse estado. Se a gente começar a apanhar do demônio, pode pensar que Deus ama a gente. Fala assim: olha, Deus deixou. Se Deus deixou, tem coisa aí. Porque é uma situação assim: olha, Deus é o mais competente, Ele é a competência em si. Se essa competência deixou que o demônio nos batesse com alguma tentação, uma doença, etc., é porque ele nos ama tanto que nos quer provados de tal forma que após passar pela provação a gente vai estar muito mais próximo dele. E é aí que está o interesse de Deus. Ele nos cobiça, nesse bom sentido, a nossa alma através do quanto que a gente ama Ele, pelo suportar o sofrimento. Então, quanto mais você suporta o sofrimento por Deus, é porque mais você ama Ele. Por isso que os santos até exageravam, né, no jejum lá, porque falavam: não, eu quero mostrar para Deus, eu quero vamos dizer assim, entre aspas, né, eu quero seduzir Nosso Senhor para mim. Então eu vou fazer um jejum violento para seduzir a atenção dele. Eu vou ficar uma semana sem almoçar, sem comer nada, eu vou comer só uma banana podre. Vou comer assim e não vou fazer. Ou seja, ele era extremo, porque ele queria convencer Deus. Aí às vezes aparecia até o anjo da guarda: ó, para com isso. Deus mandou te avisar que você está fazendo mal para o seu corpo. Não quer isso aí. Já tem que dar um pito no santo, né? Mas olha só a vontade dele. Era uma questão de calibrar, né? Mas olha a intenção. E a gente? O que a gente faz para chamar a atenção de Deus? O que a gente faz assim? Poxa vida, Deus é uma pessoa. Não é um espírito islâmico, invisível, impessoal, abstrato, teórico, Alá, teórico, que não se encarna em nada, não tem imagem, não tem nada. Não, Deus é pessoa como nós.
Ele tem inteligência, vontade e sensibilidade. Ele é homem. Então, olha que interessante. Quando eu rezo, eu não rezo para um abstrato. Eu falo com uma pessoa. Eu falo com uma pessoa, igual a gente está conversando aqui, eu estou rezando, falando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Falo, Senhor, hoje o dia foi difícil. Hoje foi complicado. O Senhor viu o que aconteceu comigo? O Senhor viu aquilo lá? O Senhor viu que eu não consegui lidar com aquela situação que eu pequei? O Senhor vê como é que eu sou miserável? Ó, Senhor, dá um jeito em mim. Dá um jeito em mim aqui, porque eu não estou conseguindo. O Senhor viu que eu tentei lá, o meu patrão, eu pensei, olha o pensamento, olha o pecado que eu pensei, Senhor, dá um jeito em mim. Eu não estou conseguindo ali, eu estou pecando demais. Então, é uma conversa pessoal, né? Você tá, aí, de repente, você puxa uma Ave Maria, outra pessoa. Ó, mais uma pessoa. E essa pessoa é intrinsecamente ligada à pessoa mor, que é Cristo. Nossa Senhora, 100% Jesus, porque o sangue dele é 100% de Maria. Então, você vê o DNA de Cristo. Ó, esse Deus que é homem tem um DNA 100% mariano. Então, o primeiro mariano da história é Deus. E quando você comunga, né, o sangue, o corpo e o sangue que você está comungando... É descendente de quem? É descendente direto de Maria. De Nossa Senhora, está lá. O material é Maria, né? Claro que ele claro que o objetivo é cristológico, tem toda essa que, questão. Só que... a hierarquia... os dois estão tão intimamente ligados que... Não tem como você fazer separação. Não tem como separar um do outro, né? Nossa Senhora. Assim como ele falou para todos serem um, como ele é um com o Pai, Cristo e Nossa Senhora é um só também. Por quê? Que comunhão há mais perfeita do que a Mãe de Deus? Porque ele mandou, tem uma passagem bíblica que muitos protestantes leem, quando Jesus está explicando, e aí Nossa Senhora e alguns primos, né, de Nossa Senhora aparece. Aí um dos apóstolos fala, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar-te. Aí Jesus, ao invés de falar assim, manda chamar tudo mais, ele fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí ele aponta o dedo para todo mundo que estava ouvindo e falou, vós que praticais a minha vontade, etc., são meus irmãos, minha mãe, meu pai, etc. e tal, né? Então o que acontece? Será que ele menosprezou Nossa Senhora com essa fala? Ou ele até destacou? Porque ele quis dizer o quê? Ele quis dizer justamente ela que fez tão bem a vontade do Pai, que foi escolhida, eleita para ser a mãe dele. Então ela é um modelo para se chegar a Cristo. Então isso é muito interessante, porque na pedagogia, na escola, o professor sempre dá exemplo para ensinar teoria. Então, para Deus ensinar o caminho para a gente fazer o que agrada a Deus, ele pôs em Nossa Senhora, ao silêncio. Olha a subordinação à palavra. Quando ela não entendia uma coisa, o que ela fazia? Ela discutia, ela não abria a boca, ela guardava tudo no coração. Falou, olha, a gente tem que fazer isso? Não entendi. Vou bater boca? Não entendi. Por que eu estou batendo boca numa coisa que eu não entendi? É ilógico. Faz falta, só que daí a nossa vontade é tão desorganizada em relação à vontade, é tão desordenada, melhor dizendo, que ela insiste em fazer uma coisa que não lhe cabe no momento. Porque a vontade guia antes da inteligência determinar. A inteligência, se você parasse para pensar um minuto, eu não sei, tem, calar a boca. Mas não, a vontade está na frente. Não, eu quero debater, eu quero falar. Não, está errado isso aí, e não sei o que, e não sei o que. E bate boca. Aí passa a chegar, põe a cabeça no travesseiro à noite. Caramba, falei demais. Não devia ter falado, discuti à toa. Não sabia nada do que eu estava falando. Né? E Nossa Senhora, olha a diferença. Quinto mistério gozoso do Rosário. E Jesus ficou no templo, Nossa Senhora e São José se perderam dele. 3 dias de viagem, voltaram, encontraram-no no templo. Ele estava lá, ele não saiu de lá. Ele ficou no templo. E Nossa Senhora, aflita, abre a boca para reclamar. Filho, por que fizeste isso conosco? Não sabia que teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura? Deixou o pai e a mãe procurando? Por que fez isso, filho? Aí ele retruca. Por que me procuráveis? Por que estão aflitos me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar fazendo o que eu estou fazendo agora? Era para ser óbvio para vocês. Então quer dizer que ele anulou a preocupação de Nossa Senhora. Ele disse assim, não, essa preocupação não deveria estar acontecendo. Porque vocês deveriam estar aqui comigo no templo. Vocês não sabiam? Deveriam saber. É como se fosse isso que ele estava dizendo. Aí Nossa Senhora falou assim, respeito com a mãe. Ela falou isso? Não. Ela reconhecendo ele falou assim, ela não falou. Ela ficou quieta e não entendeu o que ele disse. Falou assim, eles não entenderam o que ele disse. Mas Maria guardava essas coisas em seu coração. E Cristo, como era submisso, desceu as escadas e foi com eles. Então, olha que coisa assim, paradoxal. A mãe que tem o honrar pai e mãe, que está superior ao filho, vem e dá uma bronca no filho. Vamos colocar bronca assim, né? Entre aspas. O filho dá uma bronca na mãe. Como assim? O filho devolve em forma de bronca, só que daí ele obedece a mãe e sai. Peraí, o filho que parece que estava por cima... Desce, ele desce,
olha o símbolo, desce, Deus desce ao nosso nível e obedece o que ele estipulou, ele honra pai e mãe. Então ele dá o exemplo na frente. Nas bodas de Caná também não houve. É a mesma coisa. Parece que ele retruca a mãe e depois ele obedece a mãe. Olha que coisa curiosa. Só a Igreja Católica vê isso. Só a Igreja Católica que vê. E só ela que segue e dá a devida ênfase, né? Fala, olha só, vocês viram o que Nossa Senhora fez? Por causa dela, Deus fez um milagre. Opa, então a partir de agora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou continuar pedindo também, porque eu quero que ela faça em mim o que ela fez por aqueles noivos lá. Eu preciso dessa graça. Eu tenho que ter intercessão dela, porque eu sei que para ela Deus não negou. Então ela não vai negar para mim também, porque quem sou eu para chegar na oração e falar, Senhor, perdoa o meu pecado? Ele vai falar assim para mim, quem é você para eu te perdoar? O que você fez? Nunca negou uma vontade, um pedido dela. Agora eu falar, aí na nossa, olha só como que o próprio Deus é misericordioso. Ele nos deu a possibilidade de nós pegarmos um atalho. Ele mesmo nos deu, assim, meio, quase que por fora. Ele fala assim, peçam para a mãe, que eu atendo. Tipo isso, né? Fica quieto aí que você é um pecador. Você não tem direito de falar nada. Não tem nada que você faça para me agradar e restituir a sua graça. Aí o mesmo mestre que fala isso pra gente é como se ele estivesse cochichando. Mas se vocês pedirem pra mãe, eu atendo, beleza? Combinado? Então, ficou certo? Tem um santo aí que eu acho muito bonito. Eu até comento com as minhas irmãs. É uma santa. Ela conversa com Jesus. Ela pede para interceder, para endurecer o coração daquele maçom pedernido que fala. E ele era bem, assim, já estava preocupado com a salvação desse maçom, essa santa. Aí ela pede para Jesus, Jesus falou assim, eu não vou converter ele, porque ele tem o coração muito duro. E Jesus negou o pedido para ela. Aí ela falou assim, para mim, o senhor pode negar, mas para tua mãe não. Aí ela rezou para Nossa Senhora, ela não fala, né, mas com certeza, no outro dia, aquele maçom está em frente ao sacrário, rezando, se convertido. Olha aí, olha o testemunho. Achei tão lindo isso aí, eu não lembro o nome da santa, mas eu vi no livro isso aí. Já vi na pregação do Anderson dos Reis também, falando. Nossa, mas é muito lindo, mas para mim o senhor nega, mas para tua mãe, não. E não negou mesmo, que Nossa Senhora foi intercedendo por aquele maçom. Então tem uma eficácia a intercessão de Nossa Senhora que não é o católico que inventou, é que o próprio Espírito Santo inspirou a Igreja a proceder nessa maneira hierárquica, de antes de ir a Cristo e a Nossa Senhora primeiro. Por quê? É o faro da fé, é o sensus fidei do povo. É um senso de fé que é até infalível, que a Igreja na teologia diz que quando um dogma é proclamado, primeiro o Papa tem que sondar o sensus fidei do povo, para ver se aquilo já é pacífico no povo. Por exemplo, a Imaculada Conceição, o povo já tinha essa fé. Então não foi proclamado de cima para baixo como se fosse artificial. Não é uma coisa que está em potência, já está no povo ali. Ele só precisa ser nomeado, etiquetado. É como um produto que já existe, só não tem etiqueta. Aí a igreja vem e coloca o dogma, existe isso aqui, é a doutrina da igreja. Mas isso aí todo mundo já acreditava, desde o comecinho, lá de São Pedro. Só que não era uma coisa evidente, assim, todo mundo parar para pensar, vamos dar um nome para isso aí? Não tinha. Santíssima Trindade, não era dogma na época dos apóstolos. Ninguém ficava discutindo, será que eu faço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, porque ali estava a igreja em germe, estava ainda organizando a casa, ainda estava estabelecendo os anciãos que iam governar ali, quem que ia para a Grécia, quem que ia para Roma, quem que ia fazer o papel de ir para as Índias, para o Oriente, né? Então ali a igreja estava florescendo, só que a semente, ela já tem todo o DNA da planta velha. Ela tem tudo o que vai acontecer na árvore, está na semente já. Então eu não posso dizer que uma semente de laranja evolui para o pé de laranja, no sentido de Darwin, evolucionismo. Não, eu digo que ela se desenvolveu, mas já estava lá dentro. Então quando eu vejo aquele enorme pé de laranja que tem 30 metros de altura, nem sei se chega a 30 metros, aquele pé de laranja enorme, eu falo, aquela sementinha que eu plantei é esse pé. Só que agora ela está desdobrada. Antes ela estava dobradinha, em forma de semente. Então a igreja, quando ela estava no comecinho, os protestantes falam, não, eu sigo a igreja primitiva, não a católica que começou no século 3, 4, não, essa daí é a igreja artificial, foi inventada por Constantino e não sei o quê. Não, a igreja, ela se desdobrou, ela já estava ali com os apóstolos. Quando Cristo instituiu, colocou a chave na mão de São Pedro, já estava tudo que a gente tem hoje, os concílios de Trento, já está tudo ali dentro. Só que não precisava definir porque não convinha, não tem como você dar o segundo passo antes do primeiro passo. Para você andar, você dá o primeiro passo, depois o segundo. E o tempo para chegar nessa Santa Trindade foi preciso vários concílios com o mundo inteiro. Né? Exatamente. Porque foi preciso vir a necessidade de discutir. Então a necessidade é a lei.
nesse sentido, né? E aqui a gente está vendo que é preciso ter um líder, tem que ter um líder visível. A igreja não pode ficar Deus dará, todo mundo assim se governando sozinho, cada um com a Bíblia, lendo a Bíblia do jeito que quiser, porque se for assim, eu vou pegar a Bíblia, cada um de vocês vai pegar a Bíblia, a gente vai cada um para um lado. Cada um vai ter um entendimento da Escritura e vai achar que é o Espírito Santo que entende. Que... Foi o que aconteceu com Lutero. Né? E só uma pergunta. Hoje a homilia que é rezada aqui em Panamá é rezada no mundo inteiro. Há quantos 1000 anos é feito assim? Vixe, isso aí é desde a... Se não me engano, no começo da Idade Média já começou a organizar Eu isso. estou perguntando porque eu já li que no começo a Trindade não era assim. Aí foi feito Isso. um concílio. Agora é assim. Quem discordar disso está discordando contra a igreja, não tem conversa. O último missal reformado da Missa Tridentina em 62, foi João 23 que reformou, parece que já tinha... no Concílio de Trento, eu acho que foi. Não tenho certeza, né? Só um palpite, depois a gente pode ver. Porque o Concílio de Trento que determinou a liturgia católica, colocou o que é a missa oficial de Roma, a missa em latim, o latim como língua oficial, né? As posições litúrgicas, o rito do batismo, o rito da extrema-unção, o rito da crisma, tudo foi estipulado ali para combater a dúvida que Lutero implantou dentro da igreja. Então, nessa época, estabeleceu que a leitura dos ofícios fosse padronizada. Eu acho que foi por causa do Concílio de Trento. Que até então tinha vários tipos de missa. Tinha missa no rito de Santo Ambrósio, né? Que eu estava falando aqui com o Luciano. Tinha vários tipos de rito, mas não eram ritos inventados também. Eram ritos orgânicos, desenvolvidos com as comunidades dos apóstolos. Tanto que o Concílio de Trento ele não vai... Não aboliu, inventar, né? Ele mandou continuar. Ele só, digamos assim, pegou aquilo que era... tudo aquilo que é de melhor, né? E juntou... Né? Daquela purificada, né? E juntou, fez o rito romano. E aqui, ó, no parágrafo seguinte, só para dar sequência, está falando por que tem que ter um ministro visível exterior, né? Ó, a igreja visível precisa de um chefe visível. A nossa igreja tem crucifixo, tem igreja de pedra, ela tem bancos, ela tem paramentos, as velas, ela é visível. Ela tem um corpo. Assim como a minha alma precisa ter o corpo para ela ser visível. Eu não enxergo a alma de vocês, mas eu vejo o corpo, e pelo corpo eu deduzo a alma. Porque se o corpo está se mexendo, tem uma alma aí dentro. Se vocês tivessem estirado um chão cheio de urubu comendo, eu já deduziria, não tem alma aí. É só um pedaço de carne apodrecendo, não é mais ser humano, não é uma pessoa que está ali. Então, da mesma forma, olha a analogia de novo, ó. Assim como a minha alma é invisível para vocês, mas por meio do meu corpo vocês têm acesso, a igreja tem uma alma, é o Espírito Santo, mas eu só consigo chegar ao Espírito Santo e a Cristo, que é a cabeça da igreja, por meio do corpo visível. Eu tenho que ir ao padre, eu tenho que ter o padre para confessar. Não adianta eu confessar direto para Jesus, assim como não tem como eu ter acesso à minha alma sem o corpo. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de um padre exorcista. Aí ele justamente essa questão da confissão, né? Aí ele estava falando com um fiel lá, aí ele falou, mas eu confesso para Jesus, direto para Deus. Aí ele perguntou, falou, mas você tem certeza do perdão? Porque aqui, com o padre, se eu te absolver, você está absolvido. Mas você tem certeza do perdão? Por exemplo, você se confessar direto para Deus, você não tem certeza, não tem certeza, não tem como ter certeza. Qual é a garantia que você tem? Nenhuma. E Cristo falou bem claramente para os apóstolos, eu vos dou o Espírito Santo. Quem vós perdoardes, os pecados serão perdoados. Quem vós reterdes, serão retidos. Vós, os cardeais. Ele não deu esse nome de cardeais, porque no tempo que foi dado esse nome. Mas ali você já via cardeal, porque Pedro era o príncipe dos apóstolos, porque a ele foi dada o poder de confirmar os irmãos na fé. Quem tem que confirmar alguém é porque é superior. Você é o encarregado de confirmar os outros. Falar se está certo ou está errado. Opa, então é o Papa. Como é que ninguém vê isso na Bíblia? Quem não é católico, que é cristão, mas não é católico. Não está lá na Escritura que São Pedro tem um cargo de primazia? Inclusive na ressurreição, Maria Madalena, as mulheres foram ao túmulo, depois foram contar aos 12 e a Pedro. Por que tem esse acréscimo, esse diferencial? Aos 11 e a Pedro. E por que quando vem João, que é mais jovem, né, correndo, ele para à porta da caverna, do túmulo de Cristo, e espera Pedro chegar? E ele esperou e Pedro entrou. Por que tem que esperar Pedro? E por que se todos os apóstolos fossem igual os protestantes falam que é tudo pastor, é tudo igual, por que no Pentecostes, quando começou o fenômeno, o milagre do dom de línguas, cada um falando na sua própria língua e quem era estrangeiro entendia na língua dele?
entendia, mesmo ouvindo ele falar em hebraico, o grego entendia o que ele estava dizendo. Não era uma tradução. Era eu falar aqui, e vocês entenderam o que eu falei sem precisar traduzir, como se vocês soubessem japonês. E é uma coisa assim, que espantou todo mundo. Aí não tem o trecho que fala assim, esse povo está embriagado de vinho doce. Esse povo está embriagado. Uns começaram, os que estavam sem fé, né? Que ficaram de fora. Aí o que acontece? Todo mundo falando aquela balbúrdia. Aí tem um momento em que Pedro levanta. Quando Pedro levanta, os outros apóstolos falam, silêncio, Kéfas irá falar. Por que ele? Kéfas, que é Pedro, né, em hebraico. Ele fala, povo, como é que é? Ele fala assim, ouvi as minhas palavras, estas minhas palavras, o que vocês estão vendo, etc, etc. Ou seja, por que ele tem essa primazia entre os 11? Porque ele é o Papa, está lá, não é a igreja, não inventou nada, está na Bíblia. O São Pedro é o Papa, e quando ele morreu, é preciso substituir o cargo de Papa, e não de apóstolo apenas. Tanto é que a gente falou quinta passada, Judas morreu, foi necessário fazer um sorteio para substituir Judas. Por que essa preocupação formal, institucional em substituir Judas? Mas a igreja católica que inventou esse institucionalismo. Não, teve um concílio de Jerusalém, os apóstolos se preocuparam formalmente em votar quem vai substituir a cadeira de Judas. Ora, se tem um posto, um cargo ali, é um cargo cardeal, porque articula entre uma hierarquia social, um corpo visível da igreja. Então está provado por A mais B, na Bíblia, não é uma questão de dogma externo, de tradição oral, nada disso. É biblicamente comprovado que a igreja vive da tradição. E a tradição que trouxe a Bíblia, não é a Bíblia que trouxe a tradição, né? Então, assim, a gente vê aqui que a igreja visível precisa de um chefe visível. Por isso é que nosso Salvador estabeleceu a Pedro como chefe e pastor de todo o rebanho dos fiéis, quando, em termos graves, o incumbia. Em termos graves, o incumbia, dava a tarefa, né, de apacentar as suas ovelhas. Olha só, 541. Aqui, isso aqui está lá no... Onde está? Aqui no meu rodapé, ó. Tem um monte de explicaçãozinha aqui, ó. João 21,15. João 21,15. Quando ele dá essa incumbência. E por sinal, quis que os sucessores de Pedro tivessem incontestavelmente os mesmos poderes para reger e governar toda a igreja. Então não é uma contradição. É que os 12 têm o poder de governar a igreja, de legislar na igreja. Mas o poder de confirmação é de um dos 12. Então aí tem uma diferença. Todos são bispos, mas um bispo vai ter que sentar numa cadeira maior, porque ele vai ser o pilar, ele vai ter o epicentro, né? E aqui eles dizem, assim como o corpo, quer dizer, pela ação do Espírito Santo, né? Então, além destas razões, é um só o mesmo Espírito que, no dizer do apóstolo aos coríntios, confere a graça aos fiéis, assim como a alma dá vida aos membros do corpo. A gente estava fazendo analogia antes do catecismo, mas a gente já estava prevendo, né? Quando exortou aos efésios a conservarem esta unidade, dizia-lhes, abre aspas, sede solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque sois um só corpo e um só Espírito. Então a igreja é um corpo só e um só Espírito, não pode dividir. Assim como o corpo humano consta de muitos membros e uma só alma o sustenta, dando vista aos olhos, audição aos ouvidos e aos demais sentidos as faculdades que lhes são próprias, assim também o corpo místico de Cristo, que é a igreja, se compõe de muitos fiéis. Ponto. É tão simples, né? Isso aqui a criança entende. Não precisa... Agora, a soberba não deixa entender. A soberba já vai fazer um malabarismo. Depois, letra C. Pela identidade de vocação, esperança e batismo. No mesmo lugar, atesta o mesmo apóstolo, uma só é também a esperança a que fomos chamados. Uma só. Porquanto todos nós aguardamos o mesmo objetivo, que é a bem-aventurança eterna. Quer dizer que a diretriz do cristão é uma só para todos. Não pode ter uma politização da fé, como Lutero quis fazer, ou seja, desestabilizar totalmente a organização social e hierárquica da igreja. Ele quis mexer numa coisa que estava estabelecida há muito tempo e com base sólida de fé. Então ele mexeu na fé, ele não mexeu só na organização externa da igreja, mexendo nos membros, dizendo que o Papa não é Papa, etc e tal, que o padre pode casar de qualquer jeito, e ele mesmo casou com uma ex-freira, já fez uma bagunça na vida dele. Quando ele fez isso aí, ele não mexeu só na parte visível da igreja,
ele desestabilizou a fé de muitos. Então ele acabou com a fé de muita gente. Mas é que eu entendo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Aí fala assim, que a gente estava dando a comparação de tirar um dedinho, corta um dedo, o corpo continua. Então, resumindo, se um cardeal ele se aposta da fé, ou que nem o Lutero fez, a igreja continua de pé, continua viva ainda. Isso aí, esses membros aí que apodrecem... Porque os membros não são a cabeça. A cabeça que dá vida. Porque a cabeça, na analogia, no nosso corpo, a analogia é sempre imperfeita, porque no nosso corpo não é a cabeça que dá vida, porque eu posso... O coração quer dizer, morre do coração, a cabeça morre. O coração também, então o coração está na região do corpo, né? Então o coração também vai disputar com a cabeça. Mas a gente pode até pensar assim, ó, um tiro na cabeça é letal. A gente pensa sempre assim, o tiro na cabeça é letal, ó, cuidado com a criancinha, bater a cabeça, é perigoso bater a cabeça. A cabeça é o principal, não pode, protege a cabeça. Andou de bicicleta, capacete, moto, capacete. Ninguém fica colocando protetor de coração, ou seja, o coração é mais outra coisa em relação a infarto, outras coisas. Mas, então, a analogia até que ela é boa, dá para pensar nesse sentido também. A cabeça é o que vivifica o corpo. Tanto é que respirar, bater o coração, são funções vegetativas do cérebro. Tem o cérebro que controla. A temperatura do corpo está no cérebro. O paracetamol ele é um antitérmico que vai mexer no cérebro. Ele não mexe no sangue. Ele vai para o sangue, mas ele vai para o cérebro, mexer lá naquela região que vai controlar o termômetro interno. O coração, o cérebro. É o cérebro que controla. Tanto é que se eu ficar com medo, o cérebro vai mandar o coração bater mais rápido. O cérebro que vai determinar a liberação da adrenalina. Mas na igreja, quem é o corpo? Cristo é a cabeça. Quem é o corpo? Resumindo. Todo mundo da igreja militante. Tem nada a ver com todo o Papa, cardeal, essas partes mais altas da igreja. O Papa é como se fosse, vamos dizer, perto do pescoço da igreja, vamos dizer assim. A igreja docente está no pescoço aqui, ó. Cristo mandou os bispos representarem ensinando. Então, o que sustenta a cabeça no corpo é o pescoço. Então, vamos comparar aqui. Não sei se é oficial, mas a gente pode pensar que... Eu acho que na princípio de Corpus fala que o Papa é a cabeça nesse sentido visível. É a cabeça visível, verdade. A cabeça visível é o Papa. Porque a alma, que é o Espírito Santo, é que governa, né? Vivifica e que permeia todo o corpo místico, né? Se eu não me engano. A Mystic Mas Corpus, verdade. ele é muito importante na igreja, porque até ele parente mesmo questiona muito. Se o Papa está fazendo isso, então a igreja católica é isso. É católico, mas começa a perder a fé por causa do Papa, dos erros do Papa, e não a essência da igreja católica, que aí é que tá. nada a ver com o Papa. Tem que chefe visível. A pessoa, nesse caso, que nem assim, o Papa, mesmo o Papa Francisco continua sendo Papa, mesmo com esses erros que ele comete. Porque esses erros, ele não afeta a identidade da igreja, né? Infalível da igreja. Em nenhum momento ele falou como sucessor de Pedro. Em nenhum momento. Ele nunca deu uma declaração de fé como sucessor de da Pedro. Cadeira de Pedro, né? Não, o Papa que teve no passado, o Papa Francisco é um santo. Então Alexandre sobre VI. isso que os parentes falam, sabe? Só que a gente vê que Alexandre VI estava numa época em que a doutrina tinha tanto peso que até ele promulgou doutrinas corretas. Ou seja, você não consegue achar uma doutrina incorreta no pior dos papas. Agora, hoje a gente está numa época em que a doutrina não tem valor. Tanto é que o próprio Papa Francisco já deixou assim várias vezes subentendido que a doutrina é o de menos na igreja. Que o importante é dar comida aos pobres, é vestir os nus, é fazer as obras de caridade. Ou seja, ele é bem do lado social, bem do lado da fraternidade, mas esquece o doutrinal, deixando o doutrinal assim bem no plano teórico. E hoje em dia a gente fala que a teoria é uma coisa assim negativa, que é a prática que importa, né? A gente separa a teoria da prática, quando na verdade deveria ser uma coisa só. A teoria deveria ser a alma da prática. Então você não pode dissociar a alma do corpo. Assim como uma teoria correta tem que levar uma prática correta. Né? Então, olha só. Ó, aqui está falando da identidade, né? Ó, pela identidade de vocação. Então, afinal, uma só... Não, no mesmo lugar atesta o mesmo apóstolo, né, que uma só e também a esperança de que fomos chamados, porque todos nós aguardamos o mesmo objetivo. Então, afinal, uma só é a fé que todos devemos seguir e professar, uma só. Não haja divisões entre vós. Aqui, ó, 546. Isso aqui é de 1 Coríntios 1, versículo 10. Já tem uma advertência, uma proibição praticamente, inspirada pelo Espírito Santo. Não haja divisões entre vós. O que Lutero fez? Dividiu a igreja. Como é que ele fala que lê a Bíblia?
E ele está fazendo o que a Bíblia condena. Tá, você está dividindo a igreja. Ah, mas eu tô seguindo porque eu descobri que a igreja não era assim no passado, que na patrística ela se A desvirtuou. igreja estava errada, ponto. Não, mas pera lá, oxe. Muita gente quer. Deus não tá no comando, né? Defender isso daí, né? Falando, porque ele nunca quis dividir a igreja, é porque como é que é? Os padres não ouviram. É que nem o comunismo, Ele não queria fazer o que ele fez. Mas aí você pega as teses dele. As 95 teses. As 95 teses, você vê que tudo que ele quis. É o que ele fez. É o que ele fez mesmo. Porque o que ele fala. Casou com a ex-freira. Ele falava assim, tinha um livro dele que dá até vontade de vomitar, chama Conversas à Mesa. A gente pode até ler aqui para mostrar para muita gente que talvez não conheça as banalidades que ele falou, né? Valeu. Ele dizia, Cristo era um bêbado e adúltero. Ele adulterou com a mulher no poço. Aquela cananeia, né? A cananeia, como é que é a poço? Betsabé. Mas ele falava por intuição da cabeça dele, porque a palavra não está aquele. No Diário de Lutero tem uma parte que ele fala, tem vezes que estou tão bêbado que estou, tipo, trançando as pernas. Ele fala, confessa no livro, assim, eu bebo tanto que me perco, esqueço quem eu sou, de tanto que ele enchia a cara. Então ele era alcoólatra, ele tinha problema de escrúpulo, era muito escrupuloso, tudo para ele era pecado. Então tudo era tão pecado para ele que ele desistiu de acreditar que o ser humano é bom em alguma parte. Então Lutero desacreditou o ser humano em absoluto. Então ele acreditava que só a graça e que você não pode fazer nada para se salvar. Então por isso que ele condenava novenas, penitências, procissões. Para ele tudo isso não tinha valor. Ou seja, ele acabou com a vida moral, né? Ele acabou com a moral. Então ele dizia assim, ó, ama e peca à vontade. Ele dizia, ama e peca à vontade. Era uma máxima dele. Então a gente vê onde que leva, né? Porque tal pai, tal filho. Se você segue uma doutrina desta, você vai acabar cometendo tudo que a doutrina prevê. Então o marxismo. Eu imagino, você já é casado, você também é do governo da aliança, como que deve ser duro para um pastor pregar a verdade? Tem uma esposa. Então, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Agora, quer coisa mais perfeita? Ó, minha esposa é da igreja, vou pensar na igreja, tal, tá ali, eu estou falando lá dos capuchos, mas o padre também, e ainda vai faltar tempo para ele, porque tanto se pensar. Então, deve ser muito difícil para um pastor, voltando para o tema, sim, não chegar nisso que ele fez. Ele vai beber, vai ter festinha, vai ligar com a filha, vai... Nossa, é uma vida de pecado. E como é que vai fazer? E depois chega lá, agora eu sou pastor. Só que não vai fazer na casa dele nunca. Porque não dá, toda hora você tem que estar pecando. Vai ter uma vida doméstica de pecado. Questiona, por exemplo, a questão do celibato dos padres, né? Mas a vida casta no casamento ela é mais complicada do que o celibato. Muito mais. Uma vez eu vi um padre falando isso, aí eu falei, não, mas... E é verdade. É verdade. Porque não é simplesmente... o celibato, ele simplesmente... Ele é absoluto, né? Não tem você não tem a tentação enquanto você está ali. Agora, o casal que vai viver a castidade, o demônio tenta muito mais fácil, porque eles têm a proximidade. É uma linha muito tênue ali entre... Aí por isso que São José é o mais santo do santo. Então. São José deveria ser... Não, menino. Então. E olha que Nossa Senhora era bonita. Então. A palavra diz que ela era linda. Sim. Ela era de santo. Totalmente santo, você vê? Nossa. Por isso que é um modelo, né, para inspirar a gente, né? Então aqui um só batismo. Então quando fala que só tem um batismo, quem batiza de novo em outra igreja está profanando o batismo que teve. E não percebe, né? E ainda acredita, se convence de que está fazendo uma coisa do Espírito Santo, porque está se batizando na igreja, na denominação X, Y. Fala, nossa, agora, antes eu não conhecia Jesus, eu tinha lá um batismo de criança, mas não valia nada. Joga no lixo assim aquele batismo só porque não conhecia, porque não tinha razão ainda, porque era criança. Mas peraí, olha só como é que ele considera o batismo. Quer dizer que o batismo, para ele, não é um sacramento. Ele é fruto de uma intelecção. Você precisa conhecer, entender, querer, para depois ele virar um sacramento na concepção dessa pessoa, né? Quando na verdade a concepção católica é que o sacramento ele tem força em si mesmo. Então quando você batiza a fé dos pais, querendo que o filho seja consagrado, ela é efetiva, ela acontece. Atos dos Apóstolos 2:18, né?
vai falar, né? A fé é para vocês e os vossos filhos, né? Para a multidão, né? Foi justamente nessa passagem. Sim. Aí ele, ou seja, como não se falava em anticoncepcional, nada disso, subentende-se que naquela multidão havia muitas crianças. Tinha muitas crianças. Não eram contadas, né? Não eram contadas, nem mulheres sendo contadas. Mas só que tinham. Então, ou seja, está claro, aquilo lá está implícito. Sim. Ou seja, não é menos verdade, mas está implícito. E quando fala, e ele batizou, eu não lembro quem, mas fala batizou fulano e sua casa. Mas quer dizer que não tinha uma criança na casa? Com as famílias tão numerosas, não tinha uma criança. Imagina, não tinha um judeu ali com 5 anos de colo, no colo da mãe? Mas eu duvido se não tinha. É um argumento que você já bate o olho e fala, não, é lógico que batizavam criança naquela época já tinha o batismo, e batizou a casa inteira. Depois eles confirmavam, inclusive a crisma está aí para provar, né? Que depois a igreja colocou a crisma justamente para você poder ter um momento em que você vai assumir a armadura católica para defender a igreja e militar por ela. Mas você já está dentro do corpo místico, você já é batizado. Então, aqui ó, santidade, porque consagrada a Deus. Então, ó, aqui é outra característica da igreja, tá? A gente fala assim, Jesus Cristo e os chefes visíveis, pela ação do Espírito Santo, pela identidade de vocação, esperança e batismo, e agora a santidade porque consagrada a Deus. Eu falo, a santidade é o segundo caráter da igreja, conforme nolo ensina o príncipe dos apóstolos, abre aspas, vós sois agora uma raça eleita, um povo santo, e santo em aramaico, em hebraico, quer dizer separado. Então, santo é separado para Deus. Então, é tipo uma elite, né? Você separou. Não elite no sentido que a gente considera hoje, que é tipo os vaidosos, os soberbos, aqueles que se acham melhores que os outros no campo antropológico. Não nesse sentido, mas é uma elite porque foi escolhida. E se de certa forma são melhores. Sim, tá? Do que, por exemplo, se você for olhar, vamos por em relação ao mundo, né, como um todo, as pessoas são melhores. Diferenciais. Lógico porque que o santo ele é melhor do que o pecador. Não sim, tem como sim. ser. É uma então, questão. Por exemplo, a pessoa que está, vamos supor, o santo, como parte da igreja, que vai para o céu, e aquele que não faz parte, que vai para o inferno, é óbvio que sim. é melhor. Então, não tem como não. Objetivamente falando, não tem como em si não mesmo. dizer isso. Tanto é que ele fala, se quem é batizado e não se considerar um santo, está profanando o próprio batismo, porque quando você é batizado, você já se torna santo. Só que daí a gente confunde o santo daquele que está no estado de graça e está numa graça elevada com Deus, do santo que simplesmente é aquele que está inserido no corpo místico. Porque todos os batizados são santos. Tanto é que São Paulo escreve as cartas e fala assim, ó, envio essa carta aos santos da igreja, da comunidade de tal. Tinha um monte de pecadores lá no meio, daqueles santos. Mas ele não está falando nesse sentido, ele está falando os santos porque é o povo separado. É o povo que está ali, é o time, é o povo eleito, né? Você tem ali, por exemplo, na Polícia Federal, vários corruptos que traficam drogas dentro da Polícia Federal, mas todos são policiais, todos estão dentro do distintivo, né? Mas nesse sentido que ele está falando, esse eu não sei, tá? Não vou falar mais. Nesse sentido que ele está falando, porque, por exemplo, aquele que está em pecado, está em situação de pecado, ele deixa de fazer parte do corpo místico. Ou seja, o pecado mortal, né? Ele não está falando, por exemplo, se ele fala dos santos que, né, da igreja de Corinto, por exemplo, né? Ele está falando para quem está fazendo parte do corpo. Aquele que está em pecado, ele está separado do corpo, né? O que está em... Seria nesse sentido. É que, na verdade... Aquele que está em pecado mortal, ele já não é um membro doente, ou seja, uma folha seca. Isso, né? o pecado... Por isso que ele tem uma carta que ele vai fazer a distinção do pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. Aí a igreja colocou o nome, pecado mortal e pecado venial, né? Porque o santo não quer dizer impecável. Na verdade, ele é santo por outro motivo, né? Porque o pecado, vai falar em Eclesiástico 37, não há santo que não peque 7 vezes ao dia. Então quer dizer que tem uma distinção sutil ali, né? Quando ele fala aos santos, e ele fala várias vezes isso, ele fala assim, vós os santos que estão ali na casa de Cloé e não sei o quê, mas ao mesmo tempo é a mesma comunidade para a qual ele envia cartas dando chapuletada também. Então ele envia a carta para eles e fala assim, fiquei sabendo que entre vós há muitas dissensões
Entre vós não deve ser assim. Por acaso Cristo foi crucificado 2 vezes? Acaso Cristo, eu morri na cruz, né? Uns dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cristo. Mas que negócio é esse? Vocês não podem ser assim, vocês têm que ser irrepreensíveis. Eu dou-vos exemplos, façam como eu imito Cristo, me imitem a mim. Então ele sempre fala isso, porque fala assim, queria estar com vós, convosco, e abraçar-vos como um pai abraça seus filhos, e uma galinha com os pintainhos debaixo das asas. Ele sempre coloca assim, filhinhos, né? Mas assim, todo batizado, ele é um santo, porque ele vai ser julgado como santo. E por isso que o pecado do batizado é maior do que o que não foi batizado. O inferno do batizado é pior do que o pagão. Porque o pagão, se ele morreu pagão e não teve condições de ser batizado e não cumpriu os 10 mandamentos, ele vai para um tipo de inferno, né? Um inferno que é justo para ele. Então, assim, você não tinha condições de conhecer o batismo, mas você não seguiu sua consciência. Você não foi um bom ser humano naquilo que era possível ser. Você não deu a cada um o que é devido a cada um, você não se considerou na estima correta, proporcional, você roubou, você mentiu, então vai para o inferno. Só que o cristão que fez a mesma coisa é pior, porque ele recebeu a graça, ele tem o batismo, ele é membro de Cristo. Então imagina só, o membro, ele vai ser condenado com um chicote mais ardido, mais severo, né? Então a quem muito é dado, muito será cobrado. Imagina, o que é o batismo para a gente? É o tesouro, então a gente é rico, a gente tem um batismo. E tanto é que no Apocalipse fala, os anjos vão pegar primeiro, ceifar aqueles que têm o sinete do Deus vivo, a marca do Deus vivo, né? Ou seja, a gente pode pensar, na nossa testa tem um crucifixo, no crisma, né? Com óleo santo, a gente é crucificado na testa, né? A gente recebe até o tabefe santo do bispo, para mudar a corda para a santidade, né? A paz esteja contigo, né? Contigo também. Então, convertei-vos e crede no Evangelho. A gente tem a marca do sinete na nossa testa, do crisma. Nós somos soldados de Cristo. A gente tem que honrar isso. E aqui ele diz assim, a gente vai até aqui. Ora, dizemos a santidade, né? Dizemos que a igreja é santa, por ser consagrada e dedicada a Deus. Há, pois, o costume de chamar-se santas as coisas, embora materiais, uma vez que sejam destinadas e consagradas ao culto divino, como eram na antiga lei os vasos, as vestiduras, os altares. Os primogênitos que eram consagrados ao Altíssimo, a lei também os considerava santos. Está vendo? Então, os santos ali, que eles são santos. Então, tem vários sentidos da palavra santo aqui. Corolário, os pecadores na igreja. No entanto, não é de estranhar que a igreja tenha o nome de santa, sem embargo de haver nela muitos pecadores, pois são chamados santos os fiéis que se fizeram povo de Deus e que pela fé e a recepção do batismo se consagraram a Cristo, embora sejam fracos em muitos pontos e não cumpram o que prometeram. Embora, conjunção concessiva, né? Abre uma concessão. De modo análogo, os que fazem profissão de uma arte conservam o nome de artistas, ainda que não sigam os cânones de seu ofício. Assim é que São Paulo chama aos coríntios de santos e santificados. Não obstante, sabemos que, em termos pesados, invectivou alguns deles por causa de seu espírito carnal. Aí, nossa, eu estava comentando, parece que adivinhou tudo aqui, cara. E eu não tinha nem lido, cara. Olha só que coisa. Rapaz, que interessante isso aqui. Bateu, né? Olha... Mas é interessante a gente pensar que como é que pode, né? Então, olha só, sem me ensoberbecer, eu tenho que me considerar um santo, não no sentido de que eu estou melhor que os demais, assim, tipo assim, eu sou melhor que você, então vocês abaixam a crista para mim, que eu sou nível superior, eu sou faixa preta e vocês são faixa branca na santidade. Não é para pensar isso, é o contrário. Se eu tenho um batismo de santidade, eu tenho que tremer na base. Vixe, eu sou um santo. Eu sou um santo. Eu sou um santo. Ixi, eu pequei ontem. Ixi, eu sou um santo. Eu pequei. Meu Deus, eu excedi. Eu cometi a gula e eu sou um santo. E agora? Como é que faz? Vou ter que correr para o confessionário, porque eu sou um santo. Olha, eu briguei com a esposa e foi desproporcional, não precisava. E eu sou um santo. Não posso. Então, é nesse sentido, né, que a gente tem que pensar. Eu sou um santo. Não no sentido assim... Olha, eu não sou santo, né? Então eu vou ficar na minha, não vou... Olha, ninguém é de ferro, né? Eu não sou santo, ninguém é santo, né? Opa, esse pensamento aí não é muito católico, porque, pensa bem,
Você é batizado? Sou. Como é que você está falando que não é santo? Como assim? Tem que explicar melhor isso aí, hein? Cuidado para você não se excluir do rebanho de Cristo, não se desmembrar do corpo místico, se excomungando. Porque o que excomunga não é bem o pecado em si, é o pecado mortal. Aliás, o pecado mortal, ele vai te desvincular da graça, né? Você vai ficar um desgraçado, ele vai te desvincular, mas eu não sei se ele dá excomunhão. Não sei se canonicamente você... Por exemplo, você negou um dogma. Eu acho. Você não negou um dogma, você matou alguém. Você não está excomungado por ter matado alguém. Você não está excomungado. Então você está membro do corpo místico ainda, você ainda é um santo pelo batismo e que vai ser... Só que aí você não faz mais parte do corpo místico. Você não ataca, porque assim, você é um membro morto. É um membro morto. Você é um membro do corpo, mas ele é necrosado. Ele tá podre. Ele precisa ser revivificado pelo... Cortar esse dedo, ele dá um exemplo do dedo. Você cortar o dedo, ele vai secar, morre. Faz parte. É a mesma coisa com alguém que está em pecado mortal. Sim. Ou seja, ele não está ligado ao corpo. Não está mais... Ele precisa da confissão, né, para voltar. Sim. O excomungado, ele precisa... Eu não sei... Ele precisa renovar... Porque ele precisa abandonar a ideia que foi o motivo da excomunhão. Sim, né? Poder voltar. Se ele está em pecado mortal... Ele foi expulso do corpo. Ele está em pecado mortal porque também, né? São Paulo fala que quando alguém peca de uma forma muito grave, é para levar uma testemunha e tentar convencer a pessoa. Se não der certo, leva à igreja, leva à eclésia. Aí tem que levar a causa dele à igreja para poder resolver o problema, porque ele está num pecado público, ele está num pecado muito grave. Então, se não tiver resolução, tratai-o como um pagão, mas não excluir. E São Paulo fala, mas não o exclua. Fala uma coisa assim, mas mas ainda não excomungue, não torne... Parece que tem uma distinção entre doutrina e moral. Quando o pecado é moral, você não vai excomungar, você vai tratar a pessoa como um infiel. Mas quando a pessoa comete um pecado frontal contra a doutrina, já entra numa desobediência intelectual que fere de uma forma nobre, fere a nobreza da coisa, né? Porque quanto mais nobre uma coisa é, mais grave é a afronta, né? Tanto é que se você xingar o irmão na sua casa, é uma gravidade. Mas se você xingar o presidente da República em praça pública, é uma outra gravidade, o mesmo tipo de ação moral, por causa de uma questão de hierarquia, né? Então é interessante a gente pensar nisso, quanto que é sutil as coisas na igreja, né? Quanto que elas são sutis. E é importante a gente estar por dentro. Então ele vai terminar aqui, para a gente fechar hoje, os pecadores na igreja, né? Então, porque é o corpo místico de Cristo. Aí, de novo, o negócio está adivinhando o que a gente fala aqui, está se inscrevendo agora, o que é isso, né? Que engraçado, cara. A igreja é ainda santa porque está unida como corpo a uma cabeça santa, a Cristo nosso Senhor, fonte de toda a santidade, e da qual dimanam os dons do Espírito Santo e as riquezas da bondade divina. Na bela explicação que faz das palavras do profeta, abre aspas, guardai a minha alma, porque sou santo. Aqui, 561, ele está em Salmo 85, versículo 2. Diz Santo Agostinho comentando, atreva-se também o corpo de Cristo, atreva-se o último homem cristão que clama nos confins da terra, atreva-se a dizer em união com a sua cabeça e debaixo de sua dependência, eu sou santo. Poxa, outra coisa que eu estava falando, cara, Santo Agostinho aqui, engraçado, né? E eu, hein? Você não rezou para poder fazer o Espírito Santo? A gente pediu a graça aqui, né? Falou assim, quem sou eu, né, para Deus se dignar usar, é doido, é uma coisa que só Deus na causa mesmo. E mais adiante prossegue. Se todos os cristãos e fiéis que se batizaram em Cristo, de Cristo se revestiram, como diz o apóstolo, todos vós que fostes batizados em Cristo, foste revestidos de Cristo, se os que se tornaram membros de seu corpo ainda afirmam que não são santos, fazem agravo à própria cabeça, cujos membros são santos. Então, se você está com Cristo, tem o batismo e diz, eu não sou santo, você está agravando a cabeça, que é a causadora da santidade. O padre fala, né? Na verdade, vós sois santo e fonte de toda santidade. Quer dizer que ele é a santidade em pessoa. Engraçado, tudo que a gente vê de bom, Cristo, Deus, é em pessoa aquilo.
Ele não tem aquilo como acidente, é ele. Por exemplo, você fala assim, nossa, eu dei um prato de comida a um mendigo. Que ato bom, que bondade você exerceu, que ato benéfico. Cristo é a bondade. Então quer dizer que aquele pedacinho no tempo, no espaço, aquele momento em que você fez de coisa boa, Cristo é aquilo ali. Ele é. O que você fez em pedaço, Cristo é em todo. Todo aquilo. Por exemplo, você deu uma resposta sábia naquela situação. Mas Cristo é a sabedoria. Ele não é um momento sábio, ele não tem palavra sábia, ou ele não sabe responder com sabedoria, não. Ele é a sabedoria em ato. Não falta sabedoria para ele. Qualquer coisa que ele fizer vai ser sábia. Ao contrário da gente, pode ser que eu cometa alguma coisa sábia, pode ser que eu faça alguma ação boa, mas Cristo, tudo que faz é bom, tudo que faz é bondade, e a bondade é o que ele faz. Tudo que ele fala é sábio, e o que ele fala é sabedoria. Então, todo gesto de Cristo é amor. Não tem nenhum gesto dele que não é amor. Agora, o nosso, a maioria não é amor. A maioria é espontâneo, é instinto, é carnal, é outra coisa. E às vezes é por amor. Até pegar o filho no colo, às vezes nem é amor, às vezes é instinto, é uma coisa que é de se esperar. É natural que o pai pegue o filho no colo, não tem mérito nenhum nisso. Parafraseando o que você falou, essa semana, eu tenho aqui no celular, no Salmo da homilia de segunda-feira, está escrito assim, tudo que ele faz é digno de fé. Quer dizer, tudo que ele faz é perfeito. Perfeito. Se Cristo coçasse a cabeça, é perfeito. Tem algum motivo ali que é divino. Se ele espirrasse, tivesse na escritura algum momento assim, e Cristo espirrou, aquele espirro é eterno. Ele tem um valor eterno, porque, Deus espirrar, é como você falar assim, do lado humano a gente não fala assim, nossa, os fãs de Michael Jackson quando ele era vivo, tem gente que desmaiava no palco, nossa, a gente viu um fanatismo por Michael Jackson, e o povo daria assim milhões por um fio de cabelo dele. Nossa, eu tenho aqui um cuspe de Michael Jackson num copo, guarda, né? O povo tem uma idolatria louca. Tem umas coisas que a gente procurar na internet, a gente acha idolatrias malucas. De Elton John, John Lennon. Eu tenho aqui o copo em que ele bebeu a vodka e eu fiz um jeito de cristalizar a marca do beiço dele no copo. Tem cada coisa louca. Se é assim com o homem, na verdade, isso aí, o impulso idolátrico, o impulso ele começa certo e termina no destinatário errado, porque a gente tem que adorar a Cristo, a gente tem que estimar Cristo ao extremo, a gente tem que elevar nossa alma ao extremo para Cristo. Então a gente tem que pensar assim, tudo que Cristo falou eu tenho que adorar, tudo que ele fez eu tenho que adorar, toda palavra que ele falou eu tenho que adorar, dizer assim, glória a Deus por ele ter dito isso. Tudo que ele fez, glória a Deus no mais alto do céu. Olha, Cristo cuspiu no chão, fez lama e colocou no olho do cego e ele voltou a ver. Olha só o cuspe de Cristo que faz. Ele dá uma escarrada no chão e pega aqui, coloca no olho do cara, o cara volta a ver, o cara nunca viu na vida, de nascença, o cara é cego, pronto. Da mesma forma, se ele pegasse e desse um espirro, ele derrubava um castelo, derrubava uma montanha com espirro se ele quisesse. Não, eu quero aqui, eu vou aqui, eu faço assim, o mundo desaparece, eu faço assim, o mundo volta. Se eu quiser falar para o sol, dá uma chegadinha para a esquerda, e nem pede por favor, porque o sol vai ter que obedecer e ainda falar assim, obrigado por fazer eu me mexer para a esquerda. O sol tem que agradecer. Por exemplo, se ele falar assim pro fogo, o fogo, deixa de queimar 1 minuto, deixa de queimar, agora você congela. O fogo tem que obedecer, o fogo vai ter que congelar, porque ele é o autor do aquecimento e do congelamento, ele é o autor das possibilidades, Ele é o Logos, é por meio dele que tudo foi criado. Então, ele tem a primazia em tudo, o mérito de Cristo é eterno. Cristo respirou, expirou, puxou o ar, tem mérito eterno. Ele expirou, tem mérito eterno. Por isso que fala assim São Tomás, por que ele precisava derramar tanto sangue? Precisava? São Tomás fala, não precisava. Um suspiro dele salvaria o mundo. Se ele chegasse aqui, encarnou, acabou, ele chegou em praça pública, escutar minha voz, ele nem falasse nada, falasse assim, e de repente ia começar a ascensão para o céu, subiu, já salvou todo mundo, acabou, pagou o nosso preço. Por que não pagaria? Não tem mérito infinito? Então ele falaria para o pai, esse suspiro foi para pagar o que Adão fez, tá? Ou então eu pegasse, dar uma cuspida no chão, essa cuspida que eu dei no chão aqui é para pagar o que Adão fez, estou cuspindo em nome do pecado que o diabo fez entrar no mundo aqui com Eva e Adão, etc. Pronto, estava pago. Mas não, olha o que ele quis. Ele foi além e quis derramar sangue de uma forma violenta, de uma forma escandalosa, com o corpo nu para todo mundo ver em praça pública, na região mais visível, onde passavam os transeuntes lá, os gregos, romanos, os hebraicos, o povo hebreu. E ele fez isso. Aí você fala, nossa, será que ele ama a gente? Será que isso é amor?
Não, isso aí é um amor que a gente não consegue nem processar. Né? A gente fala assim, ó, por isso fala, Deus é amor e quem tem amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Porque fala, Deus não tem amor. Deus não ama, Ele é o amor. Ele é em pessoa. Então, quando você fala assim, qualquer atitude de amor que a gente tem, que a gente acha que sente, ele é a fonte. Então, é dele que provém, que não São Tomás vai pegar as provas da existência de Deus e falar que tudo, a prova das causas, ou então a prova da similaridade, tudo que é semelhante é porque tem uma coisa que é o padrão daquilo. Se tem uma coisa que é quente, vai ter o quente em absoluto. O que é belo, o belo em absoluto. O que é forte, a fortaleza em absoluto. Então, eu falo assim, Deus é o alfa e o ômega. Ele é o Criador. Então, ele é tudo o que existe, ele tem grau absoluto em ato. Você fala, nossa, esse livro é duro, hein? Olha, capa dura. Cristo é a rocha. Ele é a rocha mais dura de todas. Ninguém consegue quebrar aquela rocha. Então, de alguma forma análoga, a dureza dessa capa fala de Cristo. Ela fala dele de uma forma distante, mas está falando. Mas diz que felizes os puros de coração porque verão a Deus. Como que eles verão a Deus? Nesse sentido. Eu olho para uma formiga e começo a ver Deus nela. Eu começo a tirar analogias. E nessas analogias eu começo a pensar, poxa, eu tenho que rezar mais, eu vou rezar. Porque olha, eu estou vendo Deus aqui. Eu vejo uma formiguinha catando uma folha e levando. Aí eu começo a pensar, o que eu posso pensar da Santíssima Trindade aqui? Aí daqui a pouco eu estou vendo, olha, isso estava na mente divina e ele pensou. A formiga saúva veio da mente divina. Alguma coisa ele pensou para ela ser assim. Então, da forma como o artista imprime a obra, ele deixa marcas pessoais na obra que dizem respeito à forma como ele pensa. Então, se você vê uma música agressiva, um rock pauleira, você fala, bom, o compositor ele tem uma mentalidade de alguma forma agressiva. Porque olha como ele compõe a música. Olha como ele pensa. Aí você vai ver a vida do cara. Aí você vê o trejeito e a rotina. O que ele toma, ou as drogas que ele usa. Ou você vê, por exemplo, o pagode. Uma música muito assim, muito relaxada. Aí você vê o procedimento carioca do pagodeiro. E você vê aquele jeito, e aí, o jeito de se vestir, a malandragem, né? Você vê, olha o artista deixando impresso a marca. Você vê, por exemplo, a música MPB, Caetano Veloso, você vê a marca no jeito do tom da voz, você vai vendo impressões digitais, até você chegar no conhecimento de causa, que é o artista, você vê que na forma da mente dele estava aquilo ali, imprimindo a imagem e semelhança do que ele é. Agora pensa, Deus é o artista por excelência, né? O artista do mundo. Então, onde você olhar da criação da natureza, os 4 elementos, tudo, você vai encontrar a impressão digital dele. São Boaventura falava, Deus escreveu 2 livros, a Escritura e a Natureza. Então, você pode chegar a ele pela leitura dos 2. Aí eu estou lendo aqui a natureza e estou vendo Deus em todo que é lugar. Agora, para o mal entendedor, para aquele que não tem fé, que no Salmo vai falar, diz o Nécio, em seu coração, Deus não existe. Então, esse aí, ele não vê Deus em lugar nenhum. Mesmo na prova de São Tomás. Porque felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, e o impuro de coração? Infelizes, porque não verão a Deus. É só inverter. Sim. Então, o ateu que não vê Deus, estou pensando no ateu enrustido, não naquele ateu que está numa fase da vida que ele acha que ele é ateu, né? Excluindo essas partes, assim, porque tem gente que, é só ateu. Aí, na verdade, morre a mãe, corre para o crucifixo e já se converte rapidinho. Ou então pega um câncer e já está com o rosário na mão. Tá, isso aí não era ateu coisa nenhuma, isso aí era à toa. Ele estava ali num momento de rebeldia, né? Desvio. Agora tem aqueles ateus que o cara fala assim, não, eu vou provar que Deus não existe porque eu sei. Eu odeio essa ideia de Deus existir. Isso aí é uma prisão, isso é não sei o que, isso é mal. A ideia de Deus existir é uma coisa mal. Você tem que pôr na cabeça que a ideia de Deus é invenção maligna. Esse ateu aí, esse está impuro de coração. O coração dele está impuro. Por quê? O que ele colocou no coração dele? O que ele enxerga aqui na vida? Ele não enxerga um Criador por trás de tudo isso. Ele enxerga o caos. E se ele enxerga o caos, ora, o caos não pode gerar ordem. Então, da onde o coração dele se apega no quê? No caos? Então, o que ele produz? Caos. Quem lê esse autor vai entrar no caos também. Vai proceder de forma caótica, vai começar a desobedecer todas as leis, vai começar pela lei moral. Daqui a pouco, essa pessoa está proclamando aí em alto e bom tom a promiscuidade. Legitimada ainda, né? Legitimada ainda. O cara vai, não, beleza, tá certo isso aí, ó. O anticristo não fala que vai ser o filho da perdição, que vai pregar a iniquidade como se fosse uma coisa positiva, uma coisa que você tem que fazer, que é boa você fazer. Diz que o anticristo vai fazer isso. Aí da gente, né? Porque a gente vai ter, se a gente continuar rezando, estudando, a gente vai saber quem é. E aí o que vai acontecer? Se a maioria estiver do lado dele, o que a gente vai ser para a maioria? Inimigo. Inimigo.
E como é que faz com o inimigo quando todo mundo está em consenso contra ele? Mas é o que está acontecendo agora, por exemplo, eles colocaram o adultério, tudo aquilo que não é sagrado como normal. Como e daí normal. E como bom. Então, e aí aqueles que são fiéis e tal não, você é anormal. E é do mal. E é do mal. Porque é opressor, é paternalista, é machista. Ah, já foi essa época da igreja de Paulo. Vocês seguem uma igreja de Paulo. Isso eu estou falando daquelas católicas pelo direito de decidir. Que se dizem católicas que ficam brigando com a igreja, mandando carta para o Vaticano, enchendo o saco da Santa Sé, porque querem ter o direito de abortar. Católicas, que ainda querem lá rezar o terço, querem fazer as coisas que católico faz, mas querem ter o direito de decidir. Fala assim, mas espera lá. Ué, que negócio é esse? Elas estão chamando o mal de bem. E aí fala no Tessalonicenses 2, né? O filho da perdição. Quando chamar o bem de mal e o mal de bem. É o sinal. A gente está no sinal do fim dos tempos, porque... Mas antes ele fala assim, cuidado se alguém vos disser, o dia do Senhor está próximo. Não acrediteis, porque é primeiro que antes vem o anticristo. E antes do anticristo a apostasia. Então a gente tem que pensar, peraí, já é o dia do Senhor agora? Será? O anticristo já veio? Já tem apostasia generalizada? Apostasia já, né? Então a gente está vendo, a apostasia. A apostasia está chamando a atenção demais, principalmente na virada de 2000 para cá. Já fazem 21 anos que eu estou sentindo um clima estranho no ar, desde quando virou 2000. E eu não sabia dar nome para esse clima. Estava em 99, eu não sei se é por causa da mídia que fala, 2000, bug do milênio, o Windows vai acabar com o Windows, o computador vai pifar e vai mudar o mundo. Um monte de adventistas se matou lá, falando, Ellen White falou que ia acabar o mundo. Nossa, passou no Fantástico, né, o suicídio de alguns protestantes. E aí, o que acontece? Parece que teve um clima assim que virou a chavinha. Parece que o mundo ficou esquisito, ficou um clima assim meio que... Ficou preto e branco, perdeu a cor, perdeu o sabor, a vida perdeu esperança. O futuro não dizia mais respeito a nada, o futuro não prometia mais nada, porque parece que agora, com a tecnologia que a gente alcançou, o futuro parece que já está no presente. Por exemplo, a gente cresceu assistindo De Volta para o Futuro 1, 2, 3, a gente assistiu Matrix em 99, então o cinema já se adiantou porque já pegou matéria-prima que já apontava para frente, mas só que ainda não podia se estabelecer porque não tinha condições necessárias, por exemplo, teletransporte, um botão que aperta e você solta uma casa que fica dentro de uma cápsula, Dragon Ball, né? A gente fica assim, bombardeado de futurismos. Então hoje qualquer coisa não assusta mais. Daqui a pouco vem aí um bebê de proveta de borracha que nasce no útero de borracha e é humano e ninguém vai assustar, porque vai, mas isso aí eu já vi no filme. Isso é tecnologia, isso aí já estava previsto. Ué, a China tem lá o reconhecimento facial super tecnológico. Vê a câmera assim no metrô, as pessoas andando, aquela muvuca, parece um formigueiro, e vê o quadradinho da cabecinha da pessoa com o CPF embaixo, assim, ó, vai andando junto com a pessoa, assim, ó, o computador identificando na câmera pública. Fala, nossa, o recenseamento lá de César Augusto ficou para trás, hein? Porque olha isso aqui, não precisa nem você sair de casa mais. Se você já tem o CPF cadastrado quando nasceu, pronto, você está lá, a câmera vê o seu rosto, ó, você é o fulano de tal, o governo já sabe, olha lá, o fulano de tal está no metrô agora. Ah, ele está devendo imposto de renda, ó, então bloqueia ele lá, segura ele lá, ó, policial, tem uma pessoa assim, não, fulano de tal, bloqueia, ele está vestindo tal roupa. Onde você vai? Onde você é livre agora? Com a tecnologia, parece que a gente se prendeu na tecnologia. A gente deu um tiro no próprio pé. Ela prometia liberdade, com o ventilador substituindo aquelas serviçais que abanavam os imperadores, com a folha de palmeira, né? Aquela cena de mordomia. Não, hoje todo mundo tem um serviçal, chama ventilador. E a gente superou o ventilador, agora é ar-condicionado, é pior. Você obriga o clima, que está calor, ficar fresquinho do jeito que você quiser. Ainda você tem na ponta do dedo, assim, igual o dedo de Deus de Michelangelo. Você vai com o indicador e fala assim, ó, ô clima, dá licença, eu quero que você fique em 25 graus e cala a tua boca. Pip, 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 e o clima obedece. O que isso faz com o nosso psicológico e na nossa alma? Isso o Ratzinger vai falar. Que a gente vai ter uma sensação de endeusamento. A gente começa a ter o controle da natureza e quem controla a natureza era Deus até então. Bom, se agora eu controlo o clima dentro do meu quarto, eu sou Deus naquele lugar. Eu mando no clima e desmando. Depois que eu achar que está frio demais, eu desativo.
Então, eu nem preciso fazer isso, vou dormir e deixar programado. pior ainda, você nem pensa em ativar. E daqui a pouco, Marte, enviaram uma sonda para Marte, né, a Curiosity, mandaram a Perseverance, mandaram um drone agora que sobrevoou Marte, não sei o quê. E eu estava vendo um robozinho, parece um cachorrinho. Ele é bem feio, é tudo aquelas maquinárias assim. Mas ele já consegue levantar sozinho, ele já tem raio laser, infravermelho, ele tem sensor de movimento, ele está tão equipado que você consegue interagir com ele. E a IBM fez aquele debate lá, que saiu agora, não sei que época agora recente, saiu um debate do maior debatedor americano, inglês, não sei, contra o aplicativo da IBM. Então era uma voz de mulher e debatendo com ele, assim, questão de educação, se a escola deveria ser presencial, online, uma coisa assim. E aí ele colocava, primeiro, vai lá, o debatedor, aí ele começa a expor, como se fosse um debate formal, e o mediador no meio. Com inteligência artificial. Isso, do lado dele um pilar, parecia um PlayStation 4, só que mais comprido assim, e ficava com a luzinha que acendia, assim, piscava a azulzinha. Era quando estava falando. Então ela ficava escutando o debatedor humano falando. Eu acho que a educação tem que fazer isso, não sei o que. De repente ele parava, aí o moderador falava assim, agora, eu não lembro o nome dela, colocou o nome de mulher, parece, tipo Alexa, uma coisa assim. Alexa, agora você. Aí começava a falar, olha, eu discordo completamente dele. Segundo o que ele disse, o portal de notícias tal, não sei o que lá, fala, ele vai para a internet e pega tudo. Pega site de qualquer língua, traduz instantaneamente qualquer língua. Imagina só, uma inteligência que é programada para pensar. Então ela pega banco de dados de todos os sites disponíveis e até os indisponíveis. Se brincar, ela entra até na Deep Web e consegue. O logaritmo é louco. Então, imagina só você debatendo com essa máquina. Ela tem uma memória que você não consegue competir com a memória dela, porque o HD dela está no mundo inteiro. Você não consegue debater com o processador dela porque ele não se distrai. Então ele é programado para pensar objetivamente. Então ele não enrola. E aí, o que vai acontecer com a gente? Nós estamos nos substituindo pela máquina. Isso já foi dito há muito tempo, lá no cortador de cana, quando ele deixou de cortar cana para entrar o trator e a colheitadeira. Já teve a polêmica lá. Não, porque agora eu estou na rua, não posso trabalhar, sustentar minha família, já teve aquela briga, né? Mas o agricultor não quer nem saber. Não, agora eu não pago mais direito trabalhista para ninguém. Agora eu só pego ali e troco o óleo. E se der um problema, minha dor de cabeça é o parafuso e a peça. Mas resolveu isso aí? Acabou minha dor de cabeça. Então, quem é que vai querer pagar ser humano? Agora pensa, depois da calculadora, quem é que quer pegar o lápis, o papel e ficar no caixa do mercado? Continha de mais, dividir de menos, fazer porcentagem. Você está na promoção do programa tal, deixa eu fazer aqui, porque você vai ter direito a tantos selinhos. Não, ninguém vai fazer no papel, porque a calculadora otimizou. Então, a IBM vai otimizar o cérebro humano. Onde que eu quero chegar? Já está avançado o processo de endeusamento. Vai chegar uma hora que você não reza mais, porque a sensação de que você está sendo atendido por uma força maior que você, que vai ser essa inteligência conectada no mundo inteiro, ela vai ser efetiva. Ela vai dar uma sensação de anjo da guarda mesmo, vai ser mais real do que a nossa fé, porque a nossa fé tem uma expectativa de que Deus atenda. Agora, ela não. Você vai ter o aparelho, onde quer que seja, e você chega em casa e fala, hoje eu estou cansado, me conta uma coisa para me animar. Pronto, ela vai contar uma coisa que efetivamente vai te animar, porque ela vai ter todos os seus dados na internet, seu CPF, ela vai ter o seu tipo sanguíneo, seu temperamento carnal, o tipo psicológico e sabe exatamente aquilo que vai aumentar a serotonina no seu cérebro. Então ela vai fazer tudo assim. Então qual que vai ser o resultado? O ser humano do futuro ele já está fadado a não ter fé. Ele está fadado a receber o anticristo assim, vem, é você que eu estou esperando. Então por isso São Paulo fala, quando ele vier... só precisa uma coisa que o mantém amarrado. Essa força misteriosa o mantém amarrado. Quando ela baixar a guarda, ele vai subir. Cristo falou, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta irônica de Cristo. Porque agora está começando a ter fundamento, né? Porque essa pergunta de Cristo, Nosso Senhor, é uma pergunta que já estava ameaçando a fé do pessoal lá. Ele falou assim, esta é uma geração adúltera e perversa. Ele falou daquela, imagina a nossa. A geração do funk, porque ele não está... Olha, se Cristo visse na época dele, o que ele ia falar, hein? Fico pensando às vezes, né? Vai falar, não tem nem o que falar. Cristo ia falar o quê? Nossa, o funk carioca, o que ele ia falar? O que é aquilo? Só de ver a roupa, né? Olha o umbiguinho. Então, porque a prostituta judia, ela se vestia igual a judia do comum. Porque era manto, era tudo tampado e só tinha as pulseiras que chamavam a atenção. E o perfume. Era o perfume. Mas e hoje?
Nossa Senhora, é alarmante se você pegar assim, a figura da mulher moderna e você olhar e falar assim, nossa Senhora, como é que será que Deus olha para isso? Como que funciona isso aí? Se na aparição de Fátima, né, já se falava tanto. E olha que naquela época você olha... Nem existiu biquíni, assim, né? Era muito... Assim, Era modesto. as pessoas eram modestas, né? Inclusive, nessa época, eu acho já que dizia que viriam modas que ofende a Deus. Sim. E ela falou assim, o católico não vive de modas. É. E a gente vê a maioria, vai pra missa e depois vai pra praia, de biquíni, de sunga. E tá na moda. Não, porque agora não é pelado mais, isso aí não é tá pelado. Porque daí, vamos supor que tivesse a máquina do tempo, faz um exercício. Aí você traz um católico que era parente dos 3 pastorinhos, assim, que era da convívio deles e traz pra cá. Não precisa nem ser os pastorinhos. Coloca ele aqui dentro da praia, na Barra da Tijuca, lá. Assim, olha isso aí. Aí eu olhar assim, o que aconteceu? Sodoma e Gomorra? O que é isso? Ele ia começar a afastar para trás e falar assim, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, porque o demônio está aqui. O demônio está presente aqui, olha só esse pessoal. Aí ficou natural, né? Aí ele ia ficar mais assustado quando ouvisse a pessoa falar assim, o guia turístico dele do futuro. Não, mas tem um monte de católico aqui. Católico? Eles estavam na missa domingo. Estavam na missa? Sim, ouviram o sermão, comungaram, confessaram os pecados na quaresma, e estão ali expondo seus corpos, sem o menor pudor. Sem o menor pudor. Nossa, mas eles não estão vendo que estão nus? Não, eles acham que estão normal. Eles estão normais e não tem o menor pingo de consciência disso. Se você falar, você é louco. Se você chegar para uma mulher daquelas e falar assim, ei, vai se vestir, você está se expondo para todo mundo. Você é louco. Ela vai falar, eu tô na praia. Eu estou na praia. Inclusive os shopping centers que tem na Redondeza, as pessoas vão comprar de sunga. Vão lá de óculos Ray-Ban, sem camisa, com a camisa assim pendurada nas costas, chinela havaiana no pé, advogados, juízes, promotores, policiais. E olha lá, são padres. Padres vão na praia e não usam batina e vão assim expostos. Não, eu estou de férias. Ninguém é de ferro. Estou aqui. Aí você pensa, quando Cristo falou, será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra? Dá para pensar bem nessa frase aí e concluir que a nossa geração, se não está no fim, ela tem um grande sintoma do fim, que é uma apostasia generalizada. Que a igreja de hoje, ela não mostra mais que crê. Ela não mostra mais que crê. Ela só mostra um fazer. Fazer. É campanha da fraternidade, é fazer alguma coisa. Fazer. Mas quando alguém levanta a mão assim, e os dogmas da igreja? Aí todo mundo desconversa, não interessa para nenhum padre isso aí, não interessa... Na verdade, nem sabe aquilo que eu venho falando. Se os bispos, os padres sabem que a causa do enfraquecimento da igreja é não saber o catecismo, por que não tem um curso especialista para catecismo? A igreja não promove, ele pega um leigo qualquer, que tem boa vontade, ela e automático. a cartilha, automático. Quer dizer... E o próprio manual que é feito lá, o livrinho, nem é a igreja assim que faz, né? Então quando você fala, né, por exemplo, eu me converti há 9 anos. Você falar em apostasia, o que é isso? Eu não sei. Falar em dogma, o que é dogma? E a maioria não sabe. A maioria não Hoje, sabe. Hoje, quando fizer um censo lá, quantos que tem o catecismo em casa? Vai estar 0,0000 tal. O censo, o PISA, o Brasil participou do PISA, que é uma prova internacional que avalia o grau de leitura, para ver quanto que está interpretando o texto, para ver se está entendendo o texto que lê. Quando chegou o resultado do Brasil, o Brasil só estava perdendo para Zâmbia. O Brasil só perdeu para Zâmbia em leitura. O Brasil tem 200 milhões para cima de habitantes. Você ganhou da Zâmbia, só ganhou. Só ganhou da Zâmbia. E depois, no outro ano, ele ganhou da Guiné-Bissau. Aí teve um outro que ele perdeu para Serra Leoa. Depois ele ganhou e recuperou. Aí falou, ganhamos da Serra Leoa. Recuperamos nosso patamar. Que patamar? Oxi! O Brasil, sabe quem estava em primeiro lugar? Singapura. Primeiro lugar em leitura no mundo, Singapura. Tudo que eles fazem é leitura, baseado em leitura. Leitura. O mercado cheio de livros para dar de troco, lá não dá bala, dá livro de troco. A leitura é pressuposto. A criancinha cresce vendo todo mundo ler, é a coisa mais normal do mundo. Ler é uma coisa pressuposta. Não tem esse negócio de, eu não gosto de ler livro grosso. No Brasil chega assim, mas esse livro é muito grosso, não tem desenho? Não tem desenho para pular as páginas, então não vou ler não. Isso vai me dar sono, bocejo. Ou seja, o Brasil já tem esse problema. Aí o senhor fala que se a gente pensar em quem tem o catecismo em casa, Brasil,
que já não tem a leitura normal, o Brasil não lê nem revista pornográfica, não lê, nem coisa promíscua ele lê. Imagina o catecismo, imagina a coisa santa. Então, olha que coisa grave isso aí. Aí você pega assim, não, a gente está tentando aqui forçar nosso cérebro a entender, pôr na nossa cabeça para amar mais a Deus e tentar ser santo para honrar o batismo. E conhecer a igreja. E conhecer a igreja e divulgar essa igreja para que todo mundo ame a igreja, né? Para que a gente não simplesmente seja católico assim para cumprir o sacramento, mas além disso, ter um amor assim, uma estima da igreja, de sentir, igual o Edson falou, acho que foi quinta passada, assim, dá orgulho de ser católico. Sentir esse orgulho, igual o patriotismo que é romântico, a gente ter um patriotismo autêntico, que não é romântico, porque ele é devido. É a nossa pátria, a Igreja Católica é a nossa pátria, é a nossa mãe, é a nossa família, é a nossa igreja, né? Nós congregamos aqui, ó, de uma só doutrina, de uma só fé, de uma só diretriz. Aqui tem uma bússola aqui dentro que está nos apontando um norte, que é Cristo. Mas para chegar a Cristo tem um percurso específico de algumas coisas que a gente tem que crer e que tem que fazer. Aí a gente está agora na parte do credo, a gente está lendo os 12 artigos do credo, que é a parte da doutrina, o que a gente tem que crer. Daqui a pouco a gente vai entrar nos sacramentos, que é a parte que a gente tem que fazer, junto de crer. Então a gente tem que crer que o sacramento tem força espiritual e ao mesmo tempo que fazer o sacramento, porque eu tenho que me batizar, eu tenho que, se eu quero me casar, se eu estou com uma pessoa, eu tenho que casar, eu tenho que buscar o sacramento. Então eu tenho que fazer acontecer o sacramento. Então é crer e fazer. Depois a gente vai entrar no Pai Nosso. Aí volta no que você tem que pedir para Deus. Quando a gente entrar no Pai Nosso, o Catecismo vai explicar para a gente, como uma bússola fiel, o que você tem que esperar de Deus. O que a gente tem que esperar de Deus? 7 pedidos que a gente tem que fazer para Deus. Qualquer oração que a gente fizer tem que estar anexada nos 7 pedidos do Pai Nosso. Qualquer oração. Ah, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Dá uma analisada se isso está dentro dos 7 pedidos. Em que sentido isso vai encaixar? Se você convencer Deus, Ele pode até te ajudar. Mas tem que estar dentro dos 7 pedidos do Pai Nosso. Porque ali é o que leva para o céu. Ó, os 3 primeiros... Não. Santificado, os 3 primeiros têm a ver diretamente com a Santíssima Trindade, com Ele. Você joga para Deus o mérito. Então, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É você com Deus direto. Depois, começa no nosso nível que é horizontal, para a gente. Então, é o alimento cotidiano, né? A gente já pensa assim nas ofensas entre nós e com Deus, né? E aí a gente pensa na tentação, que é a condição histórica da nossa vida do dia a dia. Então, nós vamos ver aqui no Catecismo o que a gente tem que esperar de Deus quando a gente reza. Ó, a igreja já tem isso pra gente, ó. Que outra igreja que dá esse comentário maravilhoso, totalmente mastigadinho? Isso aqui foi escrito por padres doutos, piedosos, que tinham o maior interesse que a gente fosse para o céu. E a gente desperdiçar e ver tanta gente que não tem isso, que não busca isso. E o pior, os bispos que deveriam fazer isso, rodar, publicar, são os primeiros a negligenciar. A gente vê que eles não estão nem aí para isso. Falam assim, não, que catecismo que é? Isso aí é só para quem gosta. Coisa do passado, é para quem gosta. Eles acham que o catecismo é como se fosse história. Para quem gosta de história, sabe? Ah, você gosta de história? Compra lá um almanaque da Idade Média, compra lá uma história dos visigodos. É para quem gosta, assim, para colecionador, sabe? Eles têm essa mentalidade, parece, né? Não dizem isso, não ouço eles dizem, mas parece que é. Porque quando a gente fala assim, já falei com um padre aqui, padre, esse catecismo aqui, ó, já conhece? Ah, mas isso aí caducou, né? Isso aí caducou, já caducou, é o outro agora. Mas isso aí é complicado, né? Essa resposta aí não está muito assim, gratuita, não. Está muito leviana esse comentário, assim, muito superficial e muito descaso, né? Com uma coisa, quer dizer que a doutrina mudou? Quer dizer que o credo mudou? Quer dizer que o catecismo novo tem uma nova doutrina sobre o credo? Não é bem assim, né? Aí quando você começa a conversar e o padre vê que tem coisa para falar, que não é bem assim como ele está falando, ele desconversa. Ele fala, não, é como se ele dissesse assim, ó, quer saber a verdade? Não interessa isso aí. Essa é a verdade, não interessa. Por que você está me falando de catecismo? Não me interessa, não tem que te interessar também. Vamos trabalhar, vai trabalhar dia de semana, vem para a missa, escuta o que eu falo aqui também. Mas por que chegou nesse ponto? Já estava planejado nos planos de Jesus? Já estava previsto. Estava previsto que precisa se cumprir para que o anticristo venha. Tem que se cumprir. Da mesma forma que Cristo falou
é preciso que eu sofra e que eu seja entregue nas mãos dos pecadores e que eu padeça de morte cruenta. Foi isso que falou claramente. É preciso que eu cumpra o que está escrito na Escritura. Isso, tem que cumprir. E da mesma forma, de lá para cá, a gente tem que cumprir também a nossa jornada. Ou a gente vai cumprir para o lado do mal ou para o lado do bem. Então, ai daquele por quem o pecado vem, mas felizes os pés daqueles que anunciam o Salvador, né? Então, assim, que a gente esteja no grupo dos eleitos ali, o grupo daqueles que anunciam. Porque se a gente optar, a gente vai ser do grupo dos malditos. Mas de uma ou outra, a gente vai passar, vai cumprir. Porque queira Deus que não. Então, qual que é a nossa tarefa? É implorar para Deus não deixar que a gente seja contado no grupo daqueles. Porque vai ter o grupo daqueles. Não tem como, vai ter. Vai ter. E vai ter por culpa deles, porque eles não quiseram estar nos eleitos. Então, a gente tem que fazer assim para Deus. Olha, da minha vontade, eu não quero com toda a convicção ir para o céu. Eu ajo como se eu não quisesse com toda a convicção. Então, na minha oração, eu peço para Deus. Então, tem que ser assim. Tarefa nossa, né? Eu quero, Senhor, eu quero querer o que os santos queriam. Então, me dá essa vontade, porque eu não tenho. Pelo menos isso. Porque daí, se você reza assim para Deus, é sinceridade. Fala assim, Senhor, eu não estou querendo o céu como deveria. Mas eu quero querer. Então, me dá a graça de querer o céu e, a partir dessa vontade, exercer a caridade de forma que os outros testemunhem a tua presença na minha vida. Então, essa é a oração, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora disse porque ouviu o anjo dizer. Ela não sabia como ia acontecer. Ela não fazia a menor ideia do que São Gabriel estava dizendo. Ela ficava pensando, que tipo de saudação é essa? O anjo falou, ave cheia de graça. Que haritomene, Miriam. Falou, mas que palavra é essa? Ave cheia de graça. Aí o anjo explica. Mesmo ele explicando, ela ainda não entende. Fala, mas como eu vou ser mãe de um menino? Eu não conheço o varão. E aí ele fala, não, mas o Espírito Santo vai te cobrir. Deus faz o que é impossível. Aí ela fala, bom, isso é verdade. Para Deus nada é impossível. Então faça em mim segundo você falou. Do jeito que você falou aí, eu não entendi. Mas do jeito que você falou, faz. Olha a fé. Isso é fé. Você não exigir de Deus que Ele te explique. Não, eu só vou crer em Deus se Ele aparecer na minha frente agora e mostrar o RG dele divino. Ó, tá aqui, ó. Sou Deus, ó. Prazer, meu CPF divino é esse aqui. Não. Quem faz assim nunca vai ver Deus. Porque Deus só gosta daquele que fecha os olhos e acredita nele. Porque fala assim, quando rezar, primeiro você tem que crer que Ele existe. Sem fé não se agrada a Deus. Então a gente termina aqui pensando, a igreja é a plataforma visível por meio da qual Deus se manifesta no mundo, no tempo. Sem essa plataforma é impossível chegar até Deus, a não ser que Ele dê uma graça extraordinária por vontade livre dele, como é o caso da salvação daqueles que têm uma ignorância invencível de conhecer a igreja, porque é a própria igreja que ensina isso. É o próprio magistério que diz, só tem como se salvar fora da igreja se você estiver impossibilitado de participar desse corpo visível. Mas, por outro lado, se mesmo impossibilitado você tem a alma da igreja, você é da igreja. Você é da igreja, porque você tem a alma da igreja. Porque o catolicismo não é só visível, ele é invisível também. E o principal dele está no invisível, porque é a alma que vivifica os sacramentos, é a alma da igreja que faz o sinal da cruz ter significado. Porque antes de Cristo, fazer isso aqui não significava nada. Não tinha valor nenhum para Deus fazer isso aqui. Agora, depois que Cristo morreu numa cruz, o primeiro que começou a fazer isso, esse sinal ganhou méritos eternos, né? Tanto é que apaga pecados fazer isso na frente de uma paróquia, de uma capela com sacrário. Apaga pecados. A igreja ensina que isso dá indulgência parcial. Toda vez que você passa na frente da igreja e se persignar, você ganha uma indulgência. E tem lá na penitenciária apostólica do Vaticano, mostra lá quantas almas do purgatório, ou quantos dias, quantas horas de purgatório você é livre. Então está tudo contabilizado, porque Pedro tem a chave. Então tem até um escritório de contabilidade do céu, que a gente pode até, assim, parece até brincadeira, mas na verdade é sério, porque a igreja tem autoridade de fazer isso, de ligar e desligar. Então fala assim, quem rezar um credo a partir de hoje, na segunda-feira, às 15h, o Santo Padre falando, né? Ele senta na cadeira de Pedro e diz, para toda a igreja, a partir de hoje, quem rezar um credo pela igreja, pela conversão dos pecadores, recebe uma indulgência plenária de apagar todos os pecados. Pronto, ele tem o poder de fazer isso. Ele abre o céu para as pessoas que fizerem isso, desde que cumpram esses requisitos aqui. Assistam à missa do dia, confessem os pecados,
e rezem esse credo. Pronto. A única plataforma institucional, social, humana, que tem esse poder. Porque foi Deus que criou, não foi os homens que criaram, não foi votação. Agora as outras foi votação, né? Foi tudo eleição. Então a gente reza nessa intenção para que a gente ame esta igreja como a gente ama Cristo. Porque a igreja se confunde com Cristo no tempo. O Papa Francisco falou isso, não tem Cristo sem igreja. Teve uma vez aí que ele pronunciou isso, eu achei interessante. Ele falou uma coisa aí que foi estupenda do ponto de vista da doutrina. Falou, sem Cristo, sem a igreja, não tem Jesus Cristo no mundo. Não tem. Não existe esse negócio. Eu compro uma Bíblia, eu leio aqui, eu sou cristão. Mas cristão onde? Onde você é cristão? Não, eu sou cristão sozinho. Não tenho religião, não gosto de religião. Religião atrapalha. O negócio é a Bíblia. Então, mas pera lá. Você não está sendo mal agradecido, não? Você não acha que está faltando alguma coisa aí, não? Você não está sendo uma carta fora do baralho? Pensa um pouquinho. Você não está pensando no que você está falando. Porque se você analisar, essa Bíblia veio da onde? Então já tem que começar aí. Essa Bíblia veio da onde? Você comprou? Veio do mercado. Meu filho, você não está entendendo a minha pergunta. Veio do mercado? Não. E o mercado pegou da onde? Aí ele não, parece que está cego, né? Não vê. Então tem que entender assim, só tem Jesus pela igreja. E só tem a igreja por causa de Jesus, que ele fundou. Então a gente tem que encerrar hoje pensando assim, na nossa oração a gente tem que pedir que dai-nos, ó Virgem pura, fé, pureza e bravura para amar mais a igreja com pureza de coração, sem deixar que a nossa opinião interfira na identidade dela, né, para que a gente não macule a identidade católica. Pelo contrário, que a gente diminua e o catolicismo cresça na gente, porque daí que o nosso proceder seja católico e não nosso. Fala assim, não, eu não tenho opinião. Eu quero ser um escravo da igreja, no bom sentido, não oprimido, mas escravo porque eu não quero ter vontade na igreja. Eu quero que a vontade dela se faça em mim. Então eu quero fazer as penitências que ela pede. Porque eu sei... Ela seja o Senhor, né? Exatamente, porque sem ela eu não vou ter Jesus. Não vou ter. Infelizmente não tem como. Felizmente, na verdade, né? Porque é uma dádiva. Fala assim, é uma barca que Cristo construiu pra gente. Então, ela está navegando na história, no mar dos tempos, né? Ela está indo rumo ao fim dos tempos. E aí tem um monte de barquinho querendo navegar aí com boia. Salva a vida, achando que por ficar com aquela boinha vai salvar. Está lá de boa, achando, não, vem comigo aqui, pula no meu bote aqui, que aqui também vai mais rápido. E ele está de fato indo mais rápido visivelmente. Às vezes está lá na frente da barca assim, olha, aqui já tem aborto, aqui já tem eutanásia. Aqui as mulheres podem usar biquíni, não tem nenhum problema, o pastor não reclama. Olha, aqui não tem problema nenhum. Aqui ninguém fala que ter riqueza buscar só dinheiro é pecado. Casar de novo. Aqui divórcio, tem divórcio. Então parece que o barquinho está lá na frente. Dá a impressão que esses barquinhos estão indo mais rápido, né? E quando na verdade a barca de Cristo, que é a barca de Pedro aqui na terra, ela vai navegando lentamente, vai devagar, com paciência, cheia de hereges, mas Deus não passa a fio de espada, cheia de padres, de pedófilos, cheia de pecadores, nosso pecado, e Deus paciente, tolerando, não nos manda para o inferno, até lá, um monte de herege proclamando no púlpito lá, coisas que a gente olha assim, fica com raiva, fala assim, vontade de pegar, mas dá um cacete, velho, fala assim, mas você não vai aprender na doutrina, você tem que aprender na porrada, dá vontade de bater em praça pública, deixar lá assim, falar assim, isso aqui está apanhando porque ele não quer fazer o dever de casa dele, mas Deus deixa, né? Deus deixa porque de todo esse mal ele consegue tirar um bem que humilha aquele mal. Então, a gente esteve aqui reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Dai-nos, ó Virgem pura, fé, pureza e bravura. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a conversão das nossas famílias. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico e comum da Santa Igreja, rogai por nós. E também por nossos estudos, nossas pesquisas. Estivemos unidos e permaneceremos para sempre unidos com toda a Igreja católica, apostólica, romana, militante na terra, padecente no purgatório e triunfante no céu, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Esse aqui não, tem que só na...